is on the main screen, and like we are in gallery view, in speaker view. So every time somebody speaks, their camera shows up. So I'm not the highlighted speaker? Nope. Okay, now I'm going to spotlight myself. So that should change. Did that change? Yes, sir. Okay, I'm the spotlighted speaker. Aye. Okay, same on YouTube, right? So we can move on. Yes, sir. Okay, so I'm going to throw out something that Mariamne and I were discussing earlier this evening. Eu vou trazer algo hoje que eu e a Mariamne estávamos discutindo um pouquinho mais cedo hoje. And it's very interesting, and I want to keep it short because I want to give folks time to share. É muito interessante, mas eu vou deixar curtinho porque eu quero que outras pessoas tenham tempo para compartilhar. But I also believe it's very, very powerful stuff. Mas eu também creio que sejam coisas muito, muito poderosas. And we're going to be talking about that tomorrow in part 4 of the Ezra Monopoly and the XIV. E nós vamos estar falando disso amanhã também na parte 4 do monopólio de Ezra e o XIV. So I don't want to go into too much detail. Eu não quero entrar muito em detalhes. Now, before I get to that, agora, antes de eu chegar nisso, what do you see on your screen, Yoshio? The map and you. You don't see the scriptures? No, sir. So I have to get out of the screen share and into a different screen share? Yeah, you can end this one and start another one, or you can just change the screen, whatever is easier for you. How do I change the screen? I just don't know by looking at it. Okay, I'm going to get out of it and come back to the other one. Yeah, it's easier. Okay. So let's start with the scripture. Então vamos começar com a escritura. And now you see it, right? Yes, sir. Now I see it. Okay. So in Devarim 11 and 29. Em Devarim, Deuteronômio 11:29. And then going into 11 and 30. Até o 30. Just to, again, I want to touch on it for just I want everybody to contribute and share. E de novo, vou deixar bem curtinho porque eu quero que letra A, vocês todos consigam compartilhar e se juntar a nós na discussão. And have a true international chavurah. Para que nós todos tenhamos uma chavurah, uma convivência internacional. And also I'm going to cover some of it tomorrow. E eu também, letra B, eu quero cobrir alguma coisa disso amanhã. But it's very important because the modern Judaism has changed so many things. It's as has Christianity, and it's very hard to see the truth. Mas isso é muito importante porque o judaísmo tradicional mudou absurdamente muita coisa, assim também como o cristianismo mudou muita coisa. It shall come to pass when Yahuwah your Elohim virá se passar quando Yahweh teu Elohim has brought you into the land which you go to possess. Te trouxer para a terra a qual você vai ter posse. That you shall put the bracha on Har Gerasim. Onde tu porá a bracha ou a bênção sobre o monte Gerizim. And the kalal, the curse upon Mount Ebal. E a kalá ou a maldição sobre o monte Ebal. Are they not on the other side, the west side of the Yarden River? Não estão eles no lado oeste do Rio Jordão? By the derech, the way where the Shemesh goes down. Pelo caminho aonde o Shemesh desce, o sol se põe. In the land of the Canaanites, na terra dos Cananim, who dwell in the desert plain, que habitam na planície desértica, opposite Gilgal, no lado oposto de Gilgal, besides the plains of Moreh, or in Hebrew, Elan Moreh. Ao lado das planícies de Moré, ou em hebraico, Elam Moré. I'm going to make Mariamne a co-host here, if I can, because if you hear people talking before they're supposed to, you can mute their microphones. So Mariamne, I'm going to make you
a co-host. I wouldn't make Rivka a co-host, but she's probably going to have to help out with some dinner. Okay, so here's the situation. Now, this seems to be plain, but it's not so plain. Então, a situação é o seguinte, isso aqui parece que está bem claro, mas não está tão claro assim. Because Gilgal is not opposite Porque Gilgal não está no lado oposto the twin mountains of Gerizim and Ebal, das duas montanhas gêmeas de Gerizim e Ebal. as I'm going to show you in a little while. Como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Gilgal is in the south. Gilgal está no sul. Now, on some maps, it's part of the tribal allotment of Benjamin. Agora, em alguns mapas, isso faz parte da porção tribal de Benjamim. But on other maps, it's part of the tribal allotment of, I believe it is Manasseh. Mas em outros mapas, Gilgal está fazendo parte da porção tribal de Manassés. And so it can be a little confusing. Então isso pode ser um pouco confuso. So I don't want to get into the Hebrew because I want to try to save some of that for tomorrow. Então eu não quero entrar em nada do hebraico agora, porque eu quero deixar isso para amanhã. But when we look at verse 30, Mas quando nós olhamos o verso 30, the word opposite, a palavra oposto, in the Hebrew, I believe it's, from what I recall, it's etzel, no hebraico, pelo que eu me lembro, é a palavra etzel, which means in front of or next to. o que significa na frente ou perto de. Not opposite, but literally, I'm going to change it right now, actually. Eu vou mudar rapidinho aqui, That'll be for the next edition. para a próxima edição. Because the Hebrew word is etzel. Porque a palavra em hebraico aqui é etzel. And, so Marianne is handling the co-host. You could be admitting people also. So that'll help me a little bit. So, am I right, Yoshiahu, the co-host can admit people? Yes, sir. Can Okay. see, admit, mute, do whatever. Yeah, that's good. So when we see that Gilgal is etzel, Então, quando nós vemos que Gilgal é etzel, está etzel, next to the plains of Moreh, ou seja, próximo das planícies de Moré, or Elan Moreh, the oak trees of Moreh, that makes perfect sense. ou Eilam Moré, os carvalhos de Moré, isso faz completo sentido. Okay. So I think it may be necessary Eu acho que deve ser necessário for me to go a little deeper. para mim ir um pouquinho mais profundo. And just give me a second. Só me dê um segundinho rapidinho. And you see, what do you see on your screen, Yoshio? Same thing? Same thing. Okay. Not anymore. Not anymore. What do you see now? Bible Hub and you. Very good. So, Halo Hema Be'ever Hayardain, or not they on the other side of Jordan. Elas não estão no outro lado do Jordão? Achare Derech Mevo Hashemesh, by the way of the setting of the sun. No caminho do pôr do sol, Be'eretz HaKnani, in the land of the Canaanite. na terra dos cananitas, Hayoshev Be'arava, that sits in the plains. que senta nas planícies, Mul Hagalil. Mul Hagalel. Mul Hagalil. Now, let's go to the meaning and you'll see. Vamos para o significado, aí vocês vão ver. It doesn't mean opposite, it means next to or in front of. Não significa oposto, significa perto ou na frente de. So if something is next to or in front of it, it's not necessarily opposite. It's opposite only in the sense that they're right next to each other. Então, quando alguma coisa está na frente de outra coisa, não está necessariamente do lado oposto, só está oposto no sentido de que está na frente, um na frente do outro, mas não está do outro lado completamente. So
Gerizim and Ebal, Então, os montes Gerizim e Ebal, going back to verse 29, voltando para o verso 29, Gerizim Gerizim and Ebal. e Ebal. So Gerizim and Ebal are not opposite, but next to Então, Gerizim e Ebal não estão opostos, mas próximos de Gilgal. Gilgal. If you remember, Gilgal was the city where they circumcised the foreskins of all those that had who had not been physically circumcised in the generation that followed the generation of death in the Midbar. Se vocês se lembram, Gilgal foi o local onde foi feita a circuncisão de todos os filhos daquela geração que morreu no deserto, que ainda não tinham até aquele momento sido circuncidados. It means the mountain or the hill of foreskins. Isso significa a montanha ou a colina dos prepúcios. So there's clue number one. Where is Mount Gerizim? Então aí nós temos a pista número 1. Aonde está o Monte Gerizim? In front of Gilgal, not opposite, diagonal, blah, blah, blah. It is Mul HaGilgal. It is in front of the Gilgal. Está na frente de Gilgal, não diagonal, não atrás, não longe. Mul HaGilgal, na frente de Gilgal. Now here's another clue. Mas aqui nós temos outra pista. So the two mountains Os dois montes and the city of Shechem e a cidade de Shechem are next to Gilgal. estão próximas a Gilgal. Now, if you look at this verse carefully, you won't see the word Shechem. Se vocês verem esse verso com cuidado, vocês vão notar que não tem a palavra Shechem aqui. Look at this verse carefully. You are not going to see the word Shechem, the city of Shechem. Dá uma olhada nesse verso com cuidado. Vocês não vão achar a palavra Shechem, da cidade de Shechem. So we know that the two mountains of blessing and cursing Então nós sabemos que as duas montanhas de bênção e maldição are Mul HaGilgal, estão na frente de Gilgal, not opposite, but right next to. não do lado oposto, mas bem pertinho. And here's another clue. E aqui nós temos outra dica. Now, Yahweh put that there so somebody couldn't move the geography. In other words, religious people, people with an agenda, archaeologists. He put all these markers so we would know that the Mount Gerizim that we have today is the exact one that housed the blessing. Yahweh pôs isso aqui justamente para que as pessoas não pudessem mudar a geografia da história de Israel, tanto pessoas religiosas, gente com planos diferentes, arqueólogos. Ele botou isso aqui literalmente para nos mostrar que o Gilgal que nós temos hoje, aliás, o Monte Gerizim que nós temos hoje, é o mesmo que nós tínhamos no tempo das Brachot. Now we come to another word, which is also translated opposite, but the word is Esel. There are 4 people in the waiting room, Mariamne. Please stay on top of that. Esel. Right here. Então nós temos outra palavra aqui que as pessoas têm traduzido errado, que é Etzel. So everything I just described is in front of Gilgal. Então tudo que eu acabei de descrever está na frente de Gilgal, but next to something else. Mas próximo de alguma outra coisa. Etzel. Let's look at the word Etzel. Etzel. In proximity or joined together. Junta ou com proximidade. In proximity or joined together. Em proximidade ou junto de. So Mount Gerizim and Ebal are next to Gilgal, but joined in the general vicinity. Today we would say the area of the county. Então, o Monte Gerizim e o Monte Ebal estão na frente de Gilgal, mas próximo ou na mesma vizinhança. Hoje em dia nós diríamos na mesma área. Elonei Moreh, or the plains of Moreh. Elonei Moreh, ou nas planícies, ou perto das planícies de Moreh. So this cannot be more specific. Então isso não pode ser mais específico que isso. And Yahuwah does this because he doesn't want man moving markers and moving boundaries and claiming that Israel is really Palestine and Palestine is in Saudi Arabia and New York City is in Amsterdam in the Netherlands. Okay, Yahuwah is not into those
those kind of manipulations Então, Yahweh faz justamente isso by para mostrar mankind. que a geografia não mudou. Israel é no mesmo lugar que sempre esteve. Ah, Palestina é Israel, Israel é no lado sul da Arábia Saudita, e Nova York é lá na Holanda. Yahweh não gosta dessas mudanças geográficas desnecessárias. So, all that's described earlier is connected to or part of the plains, the open plains of More. In Hebreo, Elone, or the plains literally that belong, the nun yud ending, in the plains that belong to the area of More. Então, tudo isso que foi tudo isso que acabou de ser descrito pertence nas planícies, nos lugares longos e planos. Esse nun yod, essa finalidade significa nas planícies, pertence às planícies de Moré. Now, as beautiful as this is, there's something missing. Agora, tão bonito quanto isso é, ainda tem algo faltando. Pay attention, as beautiful as this is, Por mais bonito que isso aqui seja, there's something missing. tem algo faltando. Remember, we're looking at the compilation known as the XIV. Lembrem-se que nós estamos olhando aqui a compilação que se chama XIV. And we know Ezra had a monopoly on these manuscripts, and he compiled them with the other 13. E nós sabemos que Ezra tinha o monopólio desses manuscritos e ele os compilou com a ajuda dos outros 13. In the Shomronite Torah, Na Torá dos Shomronim, confirmed by other sources, lesser sources that I don't mention, but those other lesser sources are still there. confirmadas por outras fontes menores que eu não menciono, mas isso não tira o fato que elas ainda estão aí. They're more minor sources. They're in Latin and so forth. So they're less reputable, but they match what I'm about to tell you. São outras fontes menores que estão em latim e outros idiomas. Elas são menos reputáveis, mas elas ainda estão ali. E elas confirmam o que eu estou dizendo para vocês. In the Shomronite Torah, after Elone More, or the plains that belong to More, Na Torá do Shomronim, depois do Elonei Moré, ou das planícies que pertencem a Moré, it says which is in or next to Shechem. diz que todos esses lugares está próximo ou está dentro de Shechem. So in the Torah, Joshua wrote, Então, na Torá que Josué escreveu, when they crossed the Jordan and they went to the west bank of the Jordan, quando eles cruzaram o Jordão e foram para o lado oeste do rio, which was next to the mountain of the foreskins, o que estava próximo da montanha dos prepúcios, Gilgal, which was next to the mount of blessing, brachot and klalot and cursing, a qual estava próximo do Monte das Bênçãos e do Monte das Maldições, in the general vicinity and amongst the plains of Moreh, na vizinhança geral e dentro das planícies de Moré, again, Etzel Shechem, or next to the city, the area of Shechem, novamente Etzel Shechem, ou próximo também da cidade de Shechem, where the Shechemites wanted to make shalom with the sons of Israel, onde os Shechemitas tentaram fazer shalom com os filhos de Israel. and the sons of Israel waged war against the sons of Shechem because they had violated their sister Dinah. Mas os filhos de Israel quiseram guerra contra os filhos de Shechem porque eles violaram a irmã dos filhos de Israel, Dinah. That is the same Shechem, and today it is known as Nablus. E essa é a mesma Shechem que hoje em dia é conhecida como Nablus. It is the valley of decision that lies between the northern mountain of Ebal and the southern mountain of Gerizim, which is next to Gilgal, which is next to or adjacent to Shechem, which is on the west side of the Jordan. So there's one specific missing in the monopoly of the Ezra XIV. Então, essa cidade de Shechem, conhecida como Nablus, está no Vale da Decisão entre Brachot e Klalot, na montanha, no meio entre a montanha do norte
Ebal, das maldições, e a montanha do sul de Gerizim, das bênçãos, as quais são próximas de Gilgal, as quais está próxima da cidade de Shechem, dentro das planícies de Moré. Então, no monopólio de Ezra, está faltando uma localidade que confirma que o Monte Gerizim é o Monte das Bênçãos. And what is missing is next to or adjacent to the ancient city of Shechem. E o que está faltando na XIV é esse verso que diz que tudo isso está adjacente ou próximo da cidade ancestral de Shechem. Now, why is this so important? Agora, por que isso é tão importante? Because now I'm going to take you to the map. Que agora eu vou levar vocês para o mapa. But before I take you to the map. Agora, peraí, antes de eu levar vocês para o mapa. Before I take you to the map. Antes de eu levar vocês para o mapa. The rabbis, in order to deny that Gerizim was the mount of the altar and the name of Yahuwah and the first place where Yahuwah was to be worshipped, the house was not to be built for him. He said, then when did I ever ask you to build me a house? I dwelt in tents in the wilderness and I dwelt in tents in Shiloh. Since when did I ask David, Solomon, or anybody else to build me a house? You remember that. Então, para que os rabinos conseguissem negar que o Monte Gerizim foi o primeiro lugar do altar onde Yahweh disse para botar o seu nome, porque Yahweh nunca quis casa nenhuma, ele fala, eu vivi em tendas no Midbar, no deserto, eu vivi em tendas na terra de Shiloh, eu não pedi para Shlomo, para Davi, para ninguém construir casa para mim. Do que vocês estão falando? Eu habito em tendas. Yahweh didn't say, I don't dwell among Israel. Yahweh não disse, eu não habito no meio de Israel. He said, I always dwelt among my people. Ele diz, eu só habitei in the midst of my people. I had my people dwell around me. No meio do meu povo, eu tinha o meu povo morando em volta de mim. 4 tribes on all sides. 4 tribos em cada ponto cardeal. Pardon me, 3 tribes. 3 tribos em cada ponto cardeal. But just because I've lived in tents, mas só porque eu vivi em tendas, to be with you doesn't mean that I commanded you to build me a fancy house with an elevator and an escalator and a Neiman Marcus shopping mall. Só porque eu vivi em tendas não significa que eu pedi para vocês construir um templo Neiman Marcus, no Yohanan Marcus, Neiman Nachman Marcus. Com elevador, com escada rolante, com shopping dentro. And so that's a whole other teaching for another time. Então esse é um ensino completamente diferente para um tempo completamente diferente. But because Ezra had a monopoly on the manuscripts, mas pelo fato de Ezra ter o monopólio dos manuscritos, and he got the Tanakh from the Kohen who went to Jerusalem, who came back and taught Ephraimites Yahuwah and the revival, more than likely he got the Tanakh from them without the Torah, because the Shomronites only had the Torah. Então é muito provável que Ezra tenha pego o Tanakh inteiro, a Torá e o resto do Tanakh do Kohen, que foi para Jerusalém, ele saiu de Shomron, foi para Jerusalém, pegou o conteúdo daquele avivamento que aconteceu no sul, trouxe para o norte as escrituras. Então é muito provável que Ezra pegou o Tanakh desse Kohen específico, dos escritos que eles tinham, porque a Torá do Shomronim só tem os 5 primeiros livros. And as I was sharing with my wife earlier, e como eu estava compartilhando com a minha esposa antes, as we were talking, enquanto nós estávamos conversando, when I said Ezra compiled the XIV, he literally compiled it, because even if he got his copy of the Tanakh from the Kohen who went back to the north, quando eu disse que Ezra compilou, é porque mesmo que ele tenha pego o Tanakh daquele Kohen que foi para o sul e depois voltou para o norte, during the Yoshiyahu revival, durante o avivamento do rei Yoshiyahu, Josias, Yahuwah showed me there were still some texts that were missing. Yahweh ainda me mostrou que existem alguns textos que estão faltando. Because Jeremiah was not written until about 580, 570 BC. Can you repeat the years, please? 580, 570 BC. Porque Jeremias não foi escrito até o ano 580 ou 570 antes do Mashiach. Same with Zechariah. It wasn't written at the time of the Josiah Yoshiyahu revival. It had not been written. The Josiah revival was 620, and Zechariah was written somewhere in the mid 540s, 550 BC. There was a 70-year difference.
E mesma coisa com Zacarias, que não foi escrito a tempo do avivamento do rei Josias. Ele tinha sido escrito muito tempo antes. O avivamento do rei Josias e Yoshiyahu foi no ano 620 antes do Mashiach, e o livro de Zacarias foi escrito no ano 540 ou 550 antes do Mashiach. So even if my theory is right that Ezra got a copy from the Ephraimite Kohen who led Ephraim back to monotheism, even if that's true, it was missing some books that had not yet been fully written or available. Então, mesmo que o meu medo esteja correto, que Esdra pegou o pergaminho daquele Kohen efraimita que trouxe de volta o conhecimento de Yahweh para o norte e aconteceu aquele avivamento monoteísta, ele ainda assim não tinha todos os textos, porque naquele tempo ainda tinham coisas que não haviam sido escritas. That's why I call the XIV a compilation, because Ezra didn't just get the Tanakh from somewhere. He had to add and compile all the other books that had not yet been written, that were given to him, that obviously he had access to. Então é por isso que eu digo que o XIV é uma compilação, porque ele não pegou o Tanakh completamente, só traduziu, ele teve que compilar um bocado de coisas, de livros diferentes, de manuscritos diferentes, os quais ele de certeza tinha o acesso. So if you look at the end of we're in Devarim, those who just arrived on the scene, we're in Devarim 11:30, and you'll see that that's missing, because in the Shomeronite Torah it says that everything described previously is in Shechem. Agora vocês estão chegando agora, nós estamos em Devarim 11:30, no finalzinho do verso 30 de Deuteronômio 11. Então, isso está faltando, porque na Torá do Shomronim diz, no final desse verso, ainda tem Etzem ha-Shechem, ou seja, próximo de Shechem. So the more ancient Paleo-Shomronite Torah had in Shechem, and in the Ezra monopoly, the XIV, the term next to Shechem or in Shechem is missing. Então, na Torá Shomronim, que é no paleo-hebraico, que é ancestral, nós temos o termo Etzel ha-Shechem, ou seja, próximo de Shechem. E no monopólio de Ezra, no XIV, esse termo próximo ou em Shechem está faltando. Now we come back to our map. E agora nós voltamos para o nosso mapa. Whatever you're thinking, whatever you're meditating, write down your question, write down your comment, write down, we're going to try to stick to tonight's theme, and then we can elaborate, we can share, we can discuss, and I'll tell you if you're right or you're wrong. More than likely you're wrong, but I need to hear what you have to say before I tell you you're wrong. Only kidding. I'm only kidding. Just relax. Keep driving. Então, para vocês que estão se perguntando, tá surgindo perguntas, anotem a pergunta, anote seus pensamentos, porque eu tenho que ouvir as suas perguntas para dizer se vocês estão certos ou errados. Provavelmente vocês estão errados, mas eu preciso ouvir primeiro para dizer se vocês estão errados. Calma, tô brincando, abaixa a faca, relaxa. Don't take me too seriously. I've just been let out of jail, see? Não me levem muito a sério, eu acabei de sair da cadeia. I forgot to change my clothes. Esqueci de trocar de roupa. How do you say? Como se diz? Escapee? I'm an escapee. Eu sou eu escapei. But at least I didn't marry my security guard. Mas pelo menos eu não casei com a minha secretária de segurança. Like those clowns that escaped from Alabama, from the Alabama prison. Como aqueles caras que escaparam da prisão do Alabama. Anyway, so we're looking at a map of biblical Israel. Então nós estamos olhando para um mapa aqui do Israel bíblico. Now notice I said biblical Israel more or less at the time of Yahusha, with the allotment that took place under Husha ben Nun. Então nós estamos olhando aqui para o Israel bíblico mais ou menos no tempo de Yahusha, ainda com as porções tribais divididas por Yahusha ben Nun. Now, if you know anything about anything, agora se você saber um pouquinho de qualquer coisa, and you were raised in the rabbinic Ezra Jewish only point of view, e se vocês foram criados no judaísmo rabínico que só aceita o ponto de vista de Ezra, the first thing that should hit you here, a primeira coisa que deveria te chocar aqui, is that most of the Yahwistic worship and the cult, the temple cult, the cult of worship, the way that Yahweh demands to be adored, é que o monte onde existia a adoração tribal ou a forma iaística a qual ele demanda ser adorado, a forma de culto a Yahweh,
which is very interesting. Que é muito interessante, aliás. Bethlehem, where Mashiach was born, Bethlehem, onde o Mashiach nasceu, where the house of Yahuwah was built, he allowed it to be built. onde a casa de Yahweh foi construída, onde ele disse para ser When I move my construída. marker, do you see the marker? Yes, sir. When I move my cursor? Yep. Hebron, which was the first capital of the United People of Israel, Hebron, onde foi a primeira capital do povo unido de Israel, where Melech David was anointed. onde Melech David foi ungido. Beersheba, Beersheba, where Abraham had a vacation home, onde Abraham tinha uma casa de férias. or actually lived at one time. Na verdade, viveu lá por um tempo. And by the way, the command for him to go on a 3-day journey to sacrifice his son Aliás, o mandamento para que ele fosse numa jornada de 3 dias para sacrificar o filho dele started from where he was when the calling came at Beersheba. começou quando ele teve o chamado em Beersheba. And it was a 3-day journey to the land of Moriah. E era uma viagem de 3 dias para o Monte Moriá, para a And terra that's de another Moriá. thing, and that's another thing that I don't want to get into tonight. It's even more complex. Isso é outra coisa que eu não quero entrar em detalhes hoje, porque é ainda mais complexo. Here's my point, Meu ponto é o seguinte, and then I'll open it up for international fellowship. daí depois eu vou abrir para discussão internacional. Sorry, if you want to make your marker a little more, detached from the picture, you have that option on Zoom to make it red. Right. Annotate. You mean the annotate? I guess. I don't know the option, but you've done that once or twice. Yeah, that's true. But I don't want to have a bigger headache than I already have. Right now I have dolor pequeñita. You know what I'm saying? Got you. I want to keep it pequeñita. How do you say that in Portuguese? Uma pequena dor. D'accord. That's French. D'accord. I agree. Or da in Ukrainian. Da. That means yes. I In got you. Ukrainian. Da. Translate. Parushkitu. O Schiller está dizendo que sim em ucraniano e em russo é da. So you'll notice that nothing is in the tribal allotment of Judah. Então, se vocês pararem para pensar, nada disso que eu falei está na parte tribal de Judá. Except where Mashiach was born, which was a shock because Bethlehem was the least important of all the clans of Judah. Com exceção da cidade onde o Mashiach nasceu, que era um choque, porque a Bethlehem era a cidade de menos importância, o menor clã de Yahudá. And the place where King David, bought the field of Ornan, the Jebusite. E o lugar onde Daud comprou o campo de Ornon, o Jebusita, To build a house that Yahuwah allowed and blessed. para construir a casa que Yahweh permitiu e abençoou. He said, I'll allow it and bless it, but I never asked for it. I didn't command it, but I did command the altar and my name and my worship and the way, the truth, and the life to be in Shechem in particular and on Gerizim in specific. Yahweh abençoou e permitiu a casa, mas ele nunca comandou. Eu vou abençoar esse esforço que vocês estão fazendo por mim, mas eu nunca comandei. Agora, o que eu comandei, o caminho, a verdade, a vida, a adoração, a forma do povo se comunicar comigo é especificamente ali em cima, em Shechem. All these years I read the scriptures and it never clicked. Todos esses anos eu li as escrituras e isso nunca clicou. And I like to consider myself a scholar. E eu gosto de me considerar um estudioso. But it still never clicked. Mas isso nunca clicou. Yahuwah never asked for a house. He never asked for a temple. Yahweh nunca pediu por uma casa, ele nunca pediu por um templo. He says, I hung out with you in tents. Ele dizia, eu passava tempo com vocês nas tendas. When you entered the promised land, I hung out with you in Shiloh. Quando vocês entraram na Terra Prometida, eu fiquei com vocês ali em Shiloh. I received your worship and your adoration in Shechem on Mount Gerizim. Eu recebi a adoração o seu louvor em Shechem, no Monte Gerizim. What's all this house business? And if you read the scriptures carefully, and the key is carefully.
O que é esse negócio de casa que vocês estão tentando falar? Se vocês lerem as escrituras com cuidado, e a chave é ler com cuidado. Solomon had to beg Yahuwah. If you read 1 Kings chapter 7 carefully. Se vocês lerem 1 de Reis, capítulo 7, com cuidado, Salomão teve que implorar para Yahweh. What we call the prayer, when you look to this house, hear our prayer. When your people are in apostasy and they look to this house, hear their prayer. When your people are fornicating and committing homosexuality and they turn to this house, hear their prayer. He's literally begging Yahuwah, listen, to make the house significant. Basicamente o que ele disse é, quando o povo fornicar, olha, aceitem a oração deles aqui no templo. Quando o povo fizer A, B e C de besteira, aceita a oração deles. Se vocês lerem com cuidado, Shlomo está literalmente implorando para Yahweh para fazer com que a casa que ele quer construir seja de algum valor. Why all the begging? Por que essa imploração toda? When Joshua wrote the Torah of Moshe, the first copy that Moshe didn't write on the rocks of the altar on Mount Gerizim, quando Yahushua escreveu a Torá, a única cópia que Moshe não escreveu nas pedras no Monte Gerizim, no altar do Monte Gerizim. And the Kohanim stood on Gerizim. E quando os Kohanim ficaram de pé no Monte Gerizim. And Judah, where the Messiah would come from, joined the Kohanim on Gerizim. E Judá se juntou aos Kohanim em Gerizim, da onde o Mashiach viria. There was no begging going. Nobody had to beg. Não tinha ninguém implorando por nada. Ninguém precisou implorar. So it's been there all these years, but I never saw it before, and I'm assuming most of you never saw it. Então isso aí tá aí desde sempre, e eu nunca tinha visto isso antes, eu assumo que a maioria de vocês também nunca tinha visto isso antes. He did commission Joshua's altar here. Ele comissionou sim o altar de Yahushua ali, em Shechem. But he allowed David and Shlomo to build him a house, even though it was not commissioned. He allowed it and he blessed it. And we cannot say he didn't bless it because Yahusha taught in that temple. He taught in Solomon's porch. He celebrated the Moadim. So we can't say that the house of Yahuwah in Yerushalayim is not blessed because Yahusha sanctioned it. But he sanctioned it by allowing it. You see, it was not in the Torah, whereas the commandment to be worshipped on Gerizim is actually a commandment in the Torah. No sul, em Jerusalém, em Jerusalém, David e Shlomo construíram uma casa para Yahweh, a qual foi permitida e abençoada por Yahweh, porque a gente não pode dizer que esse templo não é válido, ou que foi algo ao contrário das ordens de Yahweh, ou que ele não aceitou, porque Yahushua ensinou naquele templo, ele andou na varanda de Shlomo, ele celebrou as Moadim dentro do templo, então a gente não pode dizer que o templo de Yerushalayim foi algo negado ou que não é válido na vista de Yahweh, porém não foi comandado na Torá, enquanto que o altar de Yahushua foi comissionado por Yahweh para ser em Gerizim, na terra de Shechem. I'm not going to lie to you and say, okay, the temple in Yerushalayim is not legitimate, it's not blessed. I'm not going to sit here and lie to you. No, absolutely. Yahusha taught there, he prayed there, he kept the Moadim in the Beit HaMikdash in Yerushalayim. That's a fact. And if he blessed the house that Shlomo built, that's fine. But let it be clearly understood. It was never commanded in the Torah, as was the altar on Gerizim and the brachot to be pronounced from Shechem. Então, eu não posso sentar aqui para vocês e mentir, sentar aqui e mentir para vocês que o templo, a Beit HaMikdash em Yerushalayim não era algo válido, foi algo não aceito ou não sancionado por Yahweh. Eu não posso dizer isso porque Yahushua ensinou na Beit HaMikdash, ele andou, orou na Beit HaMikdash, celebrou as Moadim na Beit HaMikdash, então eu não posso dizer que isso é algo que Yahweh não aceitou, mas que fique bem claro, porque Yahushua abençoou o templo, então se ele abençoou, beleza, mas que fique bem claro. O templo nunca foi comandado em lugar nenhum para ser construído, enquanto que o altar de Yahushua no Monte Gerizim foi algo ordenado, assim como as brachot foram ordenadas serem pronunciadas desde a terra de Shechem. Now, those of you who were with us from the beginning, 6 o'clock. Aqueles de vocês que estão com a gente desde o comecinho, desde as 7 da noite. And I'm not going to go back there. Eu não vou voltar lá. I showed you in the Ezra XIV compilation. Eu mostrei para vocês na compilação de Ezra do 14º. The city of Shechem is missing. Que a cidade de Shechem está faltando no verso 30 de Devarim 11. But in the Shomronite Torah, in addition to all the other markers that is in the XIV, in addition to all the other markers,
we have the marker of the city of Shechem. Mas na Torá dos Shomronim, além de todos os marcadores ou os pontos de referência que nós temos no X e V de Ezra, na Torá dos Shomronim nós temos também o marcador da cidade de Shechem. Which is probably the most important marker of all that Ezra removed. O qual provavelmente é o marcador mais importante de todos, o qual Ezra removeu. And the reason you have this map on your screen is because the Jewish people over the years believed Ezra. E a razão pela qual vocês estão com o mapa na cara de vocês é porque o povo judeu ao longo dos anos acreditou em Ezra. And according to Ezra, Shechem is not mentioned. E de acordo com Ezra, Shechem nunca foi mencionado. So they put Gilgal. Então eles colocaram Gilgal down here next to Jericho. Ali embaixo, perto de Jericó. Please, Marianne, please mute the person that's speaking. In the land of Benjamin. Na terra de Benjamim. Now, if you know your history, Benjamin became part of the house of Judah. Agora, se vocês conhecem a sua história, Benjamim virou parte da terra de Judá. Benjamin, Judah, and Simeon, that's the house of Judah. Benjamim, Shimon e Yahudá são a casa de Judá, literalmente. So, to this day, here's what the rabbis have done to deny any validity to worship on Gerizim. And this was building upon Ezra's errors over the centuries. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que os rabinos fizeram para excluir toda a validade da adoração a Yahweh no Monte Gerizim. Aqui são os erros que estão rolando desde que o mundo é mundo. They put Gilgal next to Jericho. Eles botaram Gilgal perto de Jericó, as part of Judah. Como se fosse parte de Judá. Well, if Gilgal is here, agora, se Gilgal está aqui na terra de Benjamim, in Judah, which is Benjamin is part of Judah, o qual faz parte de Judá, based on Deuteronomy 11:30, what else has to be in the land of Judah? Baseado em Deuteronômio 11:30, o que mais tem que estar em Judá? Say it again. Ask it again. Baseado em Deuteronômio 11:30, o que mais tem que estar em Judá? Gerizim, Ebal, and the plains of Moreh, Eloneh, Moreh. E as planícies de Moré. I'm going to say that again. Eu vou dizer de novo. Pay attention, it's very important. Prestem atenção, porque isso é muito importante. If Gilgal is here in the land of Benjamin and Yehuda, se Gilgal está aqui na terra de Benjamim, que é a terra de Judá, based on Deuteronomy 11:29 and 30, baseado em Deuteronômio 11:29 e 30, Bethel, the house of Yahuwah, Bethel, a casa de Yahweh. This is dangerous, but I'm going to try it. Isso aqui é perigoso, mas eu vou tentar. Bethel is not in Ephraim. Não é em Efraim. Gilgal is not in Ephraim. Gilgal não é em Efraim. Shiloh is not in Ephraim. Shiloh não é em Efraim. The way Moshe and Joshua commanded Israel. Da maneira como Yahushua e Moshe ordenaram a Israel. And who cares where Shechem is, because based on the Ezra philosophy, e quem se importa com Shechem, porque baseado na filosofia de Ezra, if Gilgal is here, se Gilgal está ali na parte azul, and the house of Yahuwah is here, casa de Yahweh está ali embaixo, and Shiloh, where the first place where Yahuwah's tent was in the Holy Land when they crossed over the Jordan, e Shiloh, que é o primeiro lugar onde Yahweh viveu com seu povo depois que o nosso povo cruzou o Jordão. I think he froze. I'm back. Guess what else is there? Adivinha o que mais está ali? You got it. Gerizim and Ebal. Gerizim e Ebal. And the Jewish people believe that to this day. E o povo judeu acredita nisso até hoje. That they're not sure. They don't want to look silly, so they say, well, we're not sure. Mas como eles não querem ficar meio que de besta, eles não têm certeza. Eles dizem que não têm certeza. It's possible that Gerizim and Ebal are up here. É possível que Gerizim e Ebal estejam ali em cima.
But we have no dealings with the Samaritans because they're a bunch of pagans, even though they never celebrated Christmas, they never celebrated Easter, they were never pagans, they were just confused. Mas como nós não temos negócio com os Shomronim, porque eles são pagãos de qualquer forma, por mais que eles nunca tenham celebrado Natal, Páscoa, eles só estavam confusos. So following in the footsteps of Ezra, they moved Gilgal here. Então, seguindo as pegadas de Ezra, eles moveram Gilgal para o sul. And the plains of Moreh. We just read in Deuteronomy 11:30 that Gerizim and Shechem and Ebal are in the vicinity of the plains of Moreh, Ilan Moreh. E eles pegaram as planícies de Moreh, mudaram para o sul também, mas de acordo com Devarim 11:30, nós lemos que Gilgal, Ebal e Gerizim são todos próximos. So by moving all this stuff down here, então, movendo tudo isso para baixo, it made the people that worship up here look like a bunch of clowns. Fez parecer que o povo que adorava ali em cima, em Shechem, fosse bocado de palhaços. Because if Gerizim and Ebal were down here, the people up here were real idiots. They didn't know what they were doing. They were completely pagans, allegedly. That's the way the rabbis tended. That was the motive behind them doing this. Então, se Shechem, Ebal e Gerizim tá todos ali, aonde diz Benjamim, na terra azul ali, então o povo que está adorando em Shechem, onde está o mouse em cima, são palhaços incríveis, eles são completos pagãos. Então, essa foi a maneira como o povo Yahudi, de acordo com as pegadas de Ezra, conseguiram transformar o caráter do povo de Shechem. Because until I looked at this just today and recently, porque antes de eu começar a pesquisar isso aqui, hoje e recentemente, being raised in the house of Judah by the rabbis, tendo sido criado na casa de Judá, abaixo da tutela dos rabinos, I believe what you believe. And I'm going to tell you what you believed, even though I don't know what you believe, but I'm going to tell you what you believed, even though I'm not 100% sure you believed it. But I'm still going to tell you what you used to believe. As a matter of fact, you were believing the same thing until we got on the air today. Então, eu também crio na mesma coisa, e eu sei que vocês criam na mesma coisa, e eu vou dizer o que vocês criam, por mais que eu não saiba o que vocês criam, mas na verdade eu sei um pouquinho, e aliás, vocês criam nisso até entrarem na reunião hoje. You believe that Bethel was in Judah, after all, where else would the house of God be? Same place Jerusalem is, in Judah. So, I used to believe that Bethel was in the land of Judah. Eu achava, todos nós achávamos que Betel, a casa de Deus, era em Judá. Aonde mais seria? Tem que ser próximo de Jerusalém, que é a terra de Yahuwah. Todos nós criamos nisso. I used to believe that Shiloh was in the land of Judah. After all, wouldn't Yahuwah dwell in a tent where the temple would eventually be built? Eu sempre achei que Shiloh fosse na casa de Yahudá, porque não faz sentido Yahuwah morar nas tendas aonde o templo viria a existir no futuro. Many Jews today insist that Gilgal is where we first crossed over the Yarden, is in the land of Judah. Muitos Yahudim hoje em dia dizem que Gilgal, onde a terra para onde nós fomos depois de cruzar o Yarden pela primeira vez, é em Judá. And so I used to believe that all these significant places in the Tanakh were here somewhere in the land of Judah. Eu sempre criei que todos esses lugares que nós conhecemos do Israel bíblico fossem em Yahudá. So let me add this. Então deixa eu adicionar o seguinte. Moshe Rabbeinu died on Mount Nebo, morreu no Monte Nebo, east of Yarden, ao leste do Yarden, on the plains of Moab. Nas planícies de Moab. These were known as the plains of Moab. Isso aqui era conhecido como as planícies de Moab. But this whole area, listen, pay attention, was known as Ilan Moreh. Mas toda essa área aqui que eu estou circulando com o mouse, preste atenção. Toda essa área aqui era conhecida como Ilan Moreh, ou as planícies de Moreh. Iloné Moreh. Iloné Moreh, as planícies de Moreh. Iloné Moab. Iloné Moab. Iloné Moreh. Iloné Moreh. The Torah goes out of its way to tell us that Ebal and Gerizim are not opposite, but next to Gilgal, and it contains the house of Elohim where Abraham lived, in the area of Shechem, in the general vicinity
of Ilan Moreh. A Torá, ela sai do seu caminho normal, ela faz um esforço extra para nos mostrar que os montes Gerizim e Eibal estão próximos de Gilgal, na frente de Gilgal, próximos de Beit El, ou da casa de Elohim, da casa de Yahweh, que estão próximos da cidade de Shechem, e todo esse conjunto de paisagens, de locais, estão no Elonei Moreh, nas planícies de Moreh. When I'm done, I'm going to open it up first to Mariamne because I know she's going to want to get in on this. Então, quando eu terminar, eu quero abrir para todos, mas primeiro para Mariamne, porque eu tenho certeza que ela vai querer entrar na discussão. And then to you guys, okay? E aí depois para vocês, beleza? But remember where we began when you were with us earlier, and I thank everybody that goes out of their way to be with us on time. I know it's not easy. Mas lembra que nós começamos, lembra como nós começamos antes? Eu sei que muitas pessoas fazem muito esforço para estar aqui no tempo, no horário, e nós agradecemos vocês. I mean, I could move the meeting to 11 p.m. at night, but most of us will have eaten dinner and we'll be sleeping in an easy chair. Let's be honest, okay? So it's better to have to hustle a little bit and make it on time. Eu poderia ter deixado a reunião um pouquinho mais tarde, mas depois todo mundo já teria jantado, estaria dormindo numa cadeira, então é melhor a gente se esforçar um pouquinho e chegar a tempo. So remember what Deuteronomy 11:30 said, that Gilgal, and in most translations, opposite. No, we've come to see that word is not opposite, but literally in front of. A maioria das está no lado oposto, mas nós vemos ali no hebraico direto que diz Mul ha-Gilgal, ou seja, na frente de Gilgal. In front of Shiloh, in front of the house of Elohim, in front of Shechem, because notice, it is the tribe of Manasseh, meaning in the tribal allotments, listen, notice, Gilgal was not opposite Shechem. No, it doesn't have to be here opposite Shechem. That doesn't mean that Gerizim and Ebal are down here. No, the word is next to. Well, is Manasseh, is the tribe of is the land allotment for Manasseh next to Ephraim? Absolutely. Então, o que nós temos aqui é que tudo isso que nós estamos falando hoje está próximo de Gilgal, na frente de Gilgal, próximo de Beit El, da casa de Elohim, próximo de Shiloh. Então, tudo isso está no norte. E a palavra que nós estamos olhando aqui não é do lado oposto, porque não está em Efraim, não está numa porção tribal diferente. Tudo isso, Gilgal e Shechem, ainda estão na mesma terra de Efraim. O que isso significa? Eles não precisam estar opostos para permanecer no mesmo local. So, because Ezra had a monopoly on the access to the compilation, então, pelo fato de Ezra ter o monopólio do acesso a essa compilação, he left verse 30 intact. Ele deixou o verso 30 intacto. Except for one minor change. Com exceção de uma mudança pequenininha. Shechem. You'll notice that there is no reference whatsoever in the XIV. Vocês vão notar que não existe nenhuma referência de forma alguma no XIV to Shechem. A Shechem. So, Gerizim, Ebal. Então, Gerizim, Eibal. Mul. In front of. Na frente. In front of. Na frente. Gilgal. Na frente de Gilgal. In front of Gilgal. Na frente de Gilgal. But the other clue, beside or next to. Aqui nós temos na frente de Gilgal e depois nós temos mais uma pista ao lado de. Or joined in the proximity.
ou junto na proximidade of the plains, the oaks of Moreh. das planícies ou os carvalhos de Moré. But you don't see anything here about Shechem now, do you? Mas vocês não veem nada aqui sobre Shechem, vem? So, by leaving out the last marker, Shechem, Então, deixando de fora o último marcador de Shechem, which is missing in the XIV, o qual está faltando no XIV, Ezra and his cohorts Esdra e os seus compatriotas were able to claim that the two mountains of blessing and cursing, can you repeat? Can you repeat that, please? I'm sorry. that the two mountains of blessing and cursing Que as duas montanhas de bênção e maldição were down here, estavam aqui embaixo. and that Gilgal was here Que Gilgal estava aqui nessa parte azul, in the land of Judah, na terra de Judá, to invalidate any claims that the northerners, Ephraim and Manasseh, had to housing the first altar and the first place where Yahuwah would put his name to be adored. para invalidar todas as alegações do povo do norte de que eles possuíam acesso ao local e fazia parte da terra deles, o local do primeiro altar onde Yahweh mandou ser construído o seu local de adoração e aonde ele botou o seu nome pela primeira vez. Because Judaism knows Porque o judaísmo conhece, sabe, that everybody in Israel, even if they're an atheist or an agnostic, know that Nablus, Shechem, is here in the land of Ephraim and Manasseh, not in the house of Judah. Everybody knows that. todo mundo sabe, seja judeu, seja ateu, seja lá o que for, seja muçulmano, todas essas pessoas sabem que a cidade moderna de Nablus, que era Shechem, no Israel ancestral, pertence à terra de Manassé e Efraim. So in order to convince people that Gerizim and Ebal are next to Gilgal, which is in the land of Judah, Então, para convencer as pessoas que Gilgal e todos esses pontos de referência estão na terra de Judá, the reference to Shechem had to be removed. a referência de Shechem tinha que ser removida. I'll say that again. Eu vou dizer de novo. The rabbis now teach Os rabinos ensinam agora that the mountain of Gerizim and Ebal que as montanhas de Gerizim e Ebal is in the land of Judah, estão na terra de Judá, opposite Gilgal, do lado oposto de Gilgal, with Gilgal being here, Gilgal estando ali na terra de Heshbon de Gad, and Gerizim being here, Gerizim estando ali no alto, very close to the Temple Mount in the land of Judah, bem próximo do Monte do Templo, na terra de Judá, justifying Jerusalem as the true place of worship by moving Gerizim and Ebal right around here and Gilgal from Manasseh into Jewish territory. Let me say that again. When you move Gilgal from Manasseh into Jewish territory, now you can claim, because they know that Gerizim and Ebal are next to Gilgal, so now all of a sudden, Gerizim and Ebal are not here, but here, which is right next to the temple. So how convenient to negate the claims of the house of Joseph. How convenient. Então é muito conveniente, porque mudando o lugar de Gilgal, só de um ponto de referência, para a terra de Yahudá, você muda o Monte Gerizim e o Monte Ebal juntos, porque a gente sabe, baseado nas escrituras, que esses dois montes estão próximos de Gilgal. Então agora nós já temos Gilgal, Ebal e Gerizim, todos na terra de Yahudá. Do nada, a terra do norte, a casa de Yahussef, não tem mais nada a ver com Yahweh, porque o monte do templo está em Yerushalayim, então o local de adoração original passa a ser Yerushalayim e não mais Shechem. Então agora todos os nossos pontos cardeais, Ebal, Gerizim, Gilgal e o templo estão na terra de Judá. Quão conveniente é mudar Gilgal de casa? And I'll leave you with this and we'll open it up. Eu vou deixar vocês com o seguinte, aí eu vou abrir para a pergunta. To Mariamne first. Mariamne começando. I'm sure she has some thoughts. Tenho certeza que ela tem alguns pensamentos. If you think that's clever, Se vocês pensam que isso é inteligente, there's something even more clever. tem algo ainda mais inteligente.
This is biblical Israel. This is the way Yahuwah commanded Joshua to allocate the land. Isso aqui é o Israel bíblico. Essa foi a maneira na qual Yahushua, aliás, Yahuwah ordenou Yahushua para dividir a nossa terra. As you can see, como vocês podem ver, the first place that Abraham, Isaac, and Jacob lived, o primeiro local onde Abraham, Yitzhak e Yaakov viveram, is in Elan Moreh, é em Elano Moreh, taking care of the house of Elohim, tomando conta da casa de Elohim, Betel, and later the tent of Elohim, which was also in the plains of Mamre. E depois das tendas de Elohim, que também está nas planícies de Mamre. And then Joshua, following the Torah in Deuteronomy 27:4, built Yahuwah's altar on Mount Gerizim. E aí Yahushua, seguindo a Torá em Deuteronômio 27:4, construiu o altar no Monte Gerizim. Did you notice all this activity? Vocês perceberam que toda essa atividade takes place in Ephraim, acontece em Efraim and in Manasseh? E em Manassé? When David bought the Temple Mount from Ornan the Jebusite, quando David comprou o monte do templo de Ornon, o Jebusita, Yahuwah was like, wait a second, I didn't ask you to build me a house. Yahuwah tava, não, peraí, eu não pedi para vocês construir uma casa para mim. Wasn't I with you in the land of Ephraim? Eu não estava com vocês na terra de Efraim? Wasn't I with you in Bethel? Eu não estava com vocês em Betel? Wasn't I with you in Jericho? Eu não estava com vocês em Jericó? Which is Benjamin. O qual pertence a Benjamim? Didn't I go before you from Gad? Eu não fui na frente de vocês desde Gad. Jordan, modern Jordan. A Jordânia moderna. Part of biblical Israel. Parte do Israel bíblico. Into the Holy Land. Eu não fui com vocês da Jordânia moderna até a Terra Santa? So since I've been with you all this time. Então desde que eu tô com vocês esse tempo todo. Why all of a sudden do you want to build me a house over here? Por que do nada tu quer construir uma casa para mim no sul? And then by then, you know, the anti-10 tribes and that had already kicked in, honestly, even before Ezra, way before Ezra. E até aquele tempo, e muito antes de Ezra, já existia esse negócio, esse movimento anti-casa de Efraim. And there was a conscious effort made to bring all this activity down here. Então, isso foi um esforço consciente e de um grupo muito grande para trazer toda essa atividade bíblica para baixo. So remember, Yahushua worshipped in the temple in Jerusalem, in the Beit HaMikdash. So he sanctioned it, he approved it, he blessed it. We're not going to change history. But the Jewish people changed history by making us forget all about the true worship, not the Easter bunnies, not Christmas, all the true worship up here. Yes, before this became a den of thieves, the temple in Jerusalem, there was true worship here. But before that, there was true worship here. The Ezra conspiracy and monopoly wanted us to forget all about this, and that's why he took Shechem out of Deuteronomy 11 and verse 30. Então, nós não podemos negar que Yahushua adorava no templo em Jerusalém, ele celebrou as Moadim em Jerusalém, ele pregou em Jerusalém, então nós não podemos mudar a história, mas o povo Yahudi tentou mudar a história quando eles transferiram toda a adoração original do norte para baixo. Eles estão literalmente tentando tirar toda a adoração original, de acordo com como Yahuwah comandou, não o coelhinho da Páscoa, não o Natal, nada disso, mas estão tentando tirar tudo isso da casa de Efraim para excluir de uma vez por todas o nosso povo. Não tem como eles tentarem mudar a história dessa maneira. Sister Mariamne, go right ahead if you have any thoughts, and then we're open for business. A Roti Mariamne, por favor, pode mandar seus comentários e depois a gente vai abrir para as perguntas. Shalom, shalom, everyone. Shalom a todos. Ereb Tov, hallelujah. Baruch Hashem. So we're learning a lot with this. It's very interesting. Então nós estamos aprendendo bastante com isso, é muito interessante. And at the same time, you have to literally guard your heart. E ao mesmo tempo você tem que literalmente guardar o seu coração. Against doubt and against unbelief. Contra dúvidas e descrença. Regarding the word of Yahuwah.
com respeito à palavra de Yahweh. One thing that the Ruach reminds me is that this what we're seeing as we learn this Uma coisa que o Ruach me lembrou é que uma coisa que nós estamos vendo enquanto nós aprendemos isso is this is literally going deeper into the understanding of who the two houses are. é que literalmente nós estamos indo mais profundamente no entendimento de quem realmente são as duas casas. And here with this, we see the war between the two houses, a power struggle. E aqui, aprendendo isso, nós estamos vendo essa luta poderosa entre as duas casas, essa guerra. Literally, they're fighting for who's going to have control over the worship of Yahuwah. Literalmente, eles estão lutando para ver quem que vai ter controle sobre a adoração de Yahweh. But like Shulek and I were speaking, what gives me consolation is we see Yahusha, going forward in time. Mas uma coisa que, como eu estava falando com o Scholler antes, uma coisa que me consola é que nós vemos Yahusha indo para frente no tempo. Is that he told the Samaritan woman, it's not Gerizim, it's not Mount Moriah or Jerusalem. Yahusha falou para a mulher no poço, não é mais Gerizim ou Monte Moriá em Yerushalayim. He's not saying one is better than the other. Ele não está dizendo que um é melhor que o outro. He's saying, I'm looking for what's in the individual's heart. Ele está dizendo, eu estou procurando o que tem dentro do coração do indivíduo. The two places are not rejected, and Yahweh doesn't curse them. Os dois lugares não são rejeitados e Yahweh não amaldiçoa eles. He's seeking people to return with their heart to those places. Ele está buscando pessoas para retornar eles para esses lugares. Whether you're in the north, whether you're in the south. Esteja você no norte ou no sul. Come with your heart to me. Venha com seu coração a mim. Not for yourself. Não para ti mesmo. Not for your control of whatever you want to control. Não pelo controle de seja lá o que for que você está tentando controlar. And the other thing that the Ruach reminded me is that we can't put all the blame on top of Ezra. E outra coisa que o Ruach me lembrou é que nós não podemos botar a culpa inteira nos ombros de Ezra. If we read the text, we see Ezra inherited these attitudes. Se nós lermos no texto, nós vemos que Ezra herdou essa atitude. This is as old as Raquel and Leah. Isso aqui é tão velho quanto Rachel e Leah. Raquel and Leah were fighting for who would be the preferred wife. Rachel e Leah estavam lutando para ver qual das duas seria a esposa preferida. If we see that these are two houses, it's the same thing. Each house wants to be the preferred house. Nós vemos basicamente as duas, se nós referenciarmos elas como as duas casas, uma casa está tentando ser a preferida em relação à outra. And claim to control the worship and be in charge of the worship, who gets to worship. But if you notice, the first place that Yahuwah assembled Israel to worship, when he dwelt in tents in the middle of the midbar, the desert, all 12 tribes were around the tent. There was no claim of Gerizim versus Yerushalayim. That's why one of the reasons he put his tent in the middle of the desert, so none of the tribes could claim exclusivity or special privileges when it came to access. Então, outra coisa que é importante nós vermos é que Yahusha não está amaldiçoando nada, nenhum dos dois lugares, mas quando Yahweh ordenou a adoração original para o povo de Israel, ele literalmente botou ao redor nas tendas de Shiloh, ou seja, ele botou o altar no meio do deserto para que ninguém tivesse nenhuma alegação contra o outro, porque as 12 tribos estavam adorando em Gerizim. Não tinha essa distinção entre Ebal e Gerizim e Yerushalayim, o povo de Yahudá contra o povo de Efraim. Todo mundo estava adorando no mesmo local. The other thing that we can recall is that these children inherited these attitudes. E a outra coisa que nós temos que lembrar é que os filhos deles herdaram essas atitudes. And we see it when most of us have read the account of the brothers putting Joseph in the pit and selling him as a slave, sending him to Egypt with the Arabs. E nós vemos isso relatado no relato de quando os irmãos de Yosef jogaram ele no poço e depois venderam ele para os ismaelitas, para os árabes. Ishmael, correct, yes. So this attitude, those were the 10 tribes versus the 2 of Raquel.
Então, literalmente, nós vemos a atitude de novo. Essas são as 10 tribos contra as 2 tribos que vieram de Rachel. So 10 against 12 is like an interesting proportion of one versus the other. Então, 10 contra 2. Isso é uma luta. É interessante a proporção dessa luta. But with what Sholek was just saying, they were fighting for control, but Yahweh was not interested in controlling from two specific points. E como o Scholler disse antes, eles estavam lutando por conta do controle, mas Yahweh não queria controlar a adoração de locais específicos. Because if we recall, Abraham was commanded to walk all over the land. Porque se nós lembramos, Abraham foi mandado andar por toda a terra. And then when Moshe came along with the 12 tribes walking through the desert, they were commanded to go all over the land. E quando Moshe veio com as 12 tribos andando pelo deserto, eles foram ordenados a passar por um bocado de áreas na terra. With the principle of whatever the sole of your foot treads upon, that's going to become yours. Dando cumprimento àquele princípio de seja lá onde a sola dos teus pés pisarem, isso vai ser teu. So Yahweh wants worship from every single point in the whole land. Então Yahweh quer a adoração de todos os pontos da terra. Because wherever Israel was going, the house of Yahuwah was with the people in the middle. Porque seja lá onde Israel foi, a casa de Yahweh ia junto do povo, no meio deles. So Yahweh was literally being worshipped every single square foot of the land. Então Yahweh estava sendo adorado em todos os metros quadrados da terra. But when we want to control it from two specific points, mas quando nós tentamos controlar essa adoração de 2 pontos específicos, then we're not seeing the kingdom of Yahuwah. Então nós não estamos vendo o reino de Yahweh. But he had ordained a spot, yes. Mas sim, ele tinha ordenado um local. And then later on, Yahusha doesn't say, "Oh no, Yerushalayim, I don't want Yerushalayim. I'm not going to die in Yerushalayim." Everything with Yahusha happened in Yerushalayim. E Yahusha não chegou depois e falou: não, eu não quero em Yerushalayim, eu não vou morrer em Yerushalayim. Tudo que aconteceu com o nosso Messias foi em Yerushalayim. So he's interested in the whole land. One of the reasons Yahusha died in Jerusalem. Uma das razões pela qual Yahusha morreu em Jerusalém. And not on Gerizim is because, remember, he was born in Bethlehem of Yehuda. Uma das razões pela qual Yahusha não morreu no Monte Gerizim é porque ele nasceu na terra de Bethlehem, em Yahudá. So because the scripture said he would be born in Bethlehem, the scriptures required that he die in the same land of Judah. Então, pelo fato das escrituras requerirem, disserem que ele iria nascer em Bethlehem, elas requerem que ele morra na mesma terra, em Judá. But the interesting question is where did Yahusha worship? And the answer is both places. A questão interessante é aonde Yahusha adorou? E a resposta é em ambos os lugares. He worshipped in the temple in Shlomo's porch. Ele adorou no templo, na varanda de Shlomo. All the Moadim there. Ele guardou todas as Moadim ali. But obviously he went to Gerizim to pay homage to the holy mountain, because that's where he met the woman at the well. Mas honestamente, ele foi para Gerizim para dar a sua homenagem para o local original de adoração, porque foi exatamente lá que ele conheceu a mulher no poço. Now it's true he did say to the woman at the well. Agora, é verdade que ele disse sim para a mulher no poço. It's true he did say, you don't know what you worship. É verdade que ele disse para ela, vocês não sabem o que vocês adoram. He's not saying you cannot worship on Gerizim. Ele não está dizendo que a gente não pode adorar em Gerizim. I believe Yahusha worshipped in both places. Eu creio que Yahusha adorou em ambos os lugares. I believe Yahusha worshipped in Jerusalem and on Gerizim. Eu creio que Yahusha adorou em Jerusalém e em Gerizim. So what did he mean in Yochanan chapter 4 when he said, "Woman, you know not what you worship. We know what we worship, for salvation is from the Yehudim." What exactly did he mean? Então, o que ele quis dizer quando ele disse, vocês não sabem o que vocês adoram, vocês não fazem ideia do que vocês adoram, porque a salvação vem dos Yahudim. O que ele quis dizer com isso? He's not questioning the place of Gerizim. Ele não está questionando o local em Gerizim. He's not questioning the altar of Joshua. Ele não está questionando o altar de Yahushua. He's not questioning the Torah.
Ele não está questionando a Torá, He's questioning her relationship with Yahusha. ele está questionando o relacionamento dela com Because Yahusha, she's had 5 husbands. porque ela teve 5 maridos. And the one that she's now with is not her husband. E aquele com o qual ela está agora não é marido dela. So if that's the way all your friends are in Gerizim, Então, se essa é a maneira que todos os teus amigos são you aqui, all don't know whom you're worshiping. vocês não sabem quem vocês estão adorando. Because if you knew whom you were worshiping, you would be living kadosh. Porque se vocês soubessem quem vocês estão adorando, vocês viveriam kadosh. Okay. Now, what we've done, Agora, o que nós fizemos, we've exegeted John chapter 4. can you give me a synonym for that? We've put our own opinion in John chapter 4. Nós botamos a nossa própria opinião em João capítulo 4. And we dismissed Ephraim and Manasseh again. E nós dispensamos Efraim e Menaché novamente. And we say, oh, salvation is from the Jews. The Jews know Yahuwah and Yahusha, and the silly Shomronim are blind. Porque a gente lê, a salvação vem dos Yahudim. Então a salvação vem da terra de Judá, porque os bobinhos, os tolos Shomronim não fazem ideia, não conhecem Yahuwah. That is not what the text says. That is the way you have read the text. Isso não é o que o texto diz. Essa é a maneira com a qual você leu o texto. What does the text say? O que o texto diz? Woman? Mulher. Does it say, Ephraim, Joseph, you're dumb, you're stupid, you're retarded? Is that what Yahusha said? Yahusha disse, Efraim, Menaché, vocês são idiotas, vocês estão retardados da cabeça. É isso que diz. Retardados? No. You read Yochanan chapter 4. Leia Yohanan capítulo 4. He says, woman, Ele disse, mulher, you don't have a relationship with me. tu não tem uma relação comigo. Salvation comes from the Jews. Salvação vem dos judeus. You're not worshiping me. Tu não está me adorando. He's not questioning Gerizim. Ele não está questionando He's Gerizim. not questioning Bethel. Ele não está questionando He's Betel. not questioning the oak tree. Ele não está questionando o carvalho. He's not questioning the holiness of the Elan Moreh. Ele não está questionando a pureza das planícies de Moré. He's questioning her understanding. Ele está questionando o entendimento da mulher. And he's saying, woman, you don't know who or what you're worshiping. Ele está dizendo, mulher, você não faz ideia de quem ou o que você está adorando. Now, the way you and I have read that, oh, you stupid Ephraimites, you're pagans and you're not worshiping Yahuwah. A maneira como nós lemos isso é, Efraim e Menaché, vocês são pagãos, vocês são estúpidos, vocês não estão adorando Yahuwah. He did not say that. Ele não disse isso. I'm sorry. He did not say that. Ele não disse isso. He was talking to her Ele estava falando com ela, and pessoalmente, her 5 husbands. e sobre os seus 5 maridos. The Jewish people are recognizing Yahuwah and they follow me right now. O povo judeu, eles reconhecem Yahuwah e eles estão me seguindo agora, At least some of them. pelo menos parte deles. But until you know me, you're not going to be worshiping me in Ruach and Emet. Mas até tu me conhecer, tu não vai estar me adorando em Ruach e em Emet. I challenge any believer to show me a condemnation Eu desafio qualquer crente a me mostrar uma condenação of the tribal allocations of Ephraim and Manasseh, das localidades tribais de Efraim e Menaché, where, unlike Yerushalayim, aonde, aonde, diferente de Jerusalém, Yahuwah commanded in the Torah Yahuwah comandou na Torá to worship and bless the people adorar e abençoar o povo in Shechem, em Shechem, next to Gilgal, próximo de Gilgal, in the vicinity of the plains of Moreh. na vizinhança das planícies de Moré. Friends, Yahuwah Amigos, Yahuwah bookmarked that place marcou aquele lugar with multiple bookmarks. com vários marcadores de página. Now it all makes sense. Agora tudo faz sentido. When David and Shlomo came to Yahuwah, Quando David e Shlomo vieram a Yahuwah, listen, presta atenção, with a proposal,
com uma proposta. Yahweh allowed it. Yahweh permitiu. He questioned it. He said, hey, did I ever tell you to build me a house? Ele questionou, ele falou, eu falei para vocês construir alguma casa para mim? In Shiloh, did I tell you to build me a house? Em Shiló, eu mandei vocês construir alguma casa? In the desert, did I tell you to build me a house? No deserto, eu mandei vocês construir alguma casa? In Bethel, did I ever tell Abraham, Yitzhak, and Yaakov to build me a house? Em Betel, eu mandei Abraham, Yitzhak ou Yaakov que construíssem uma casa para mim? But okay, yeah, if it's in your heart, Mas beleza, se está no coração de vocês, and you're going to be kadosh, se vocês vão ser kadosh, okay, go ahead and do it. beleza, vai fundo. So, both places are sanctioned. Então, ambos locais são sancionados. So what Yahushua is teaching us, it's not one versus the other. Então, o que Yahweh está nos ensinando é que não é um contra o outro. If we're going to restore the two houses, Se nós formos restaurar as duas casas, we have to honor both places. nós temos que honrar ambos os locais. But more importantly, realize that he's not found on either mountain. Mas mais importante, nós temos que entender que ele não é encontrado em nenhuma das montanhas. Today, Galatians 4 says that the New Jerusalem above is the mother of us all, not the Jerusalem below that is in religious chains and bondages, even with her children to this very day. Isso é Galatians 4, right? Galatians 4. A Gálatas 4 nos diz que hoje em dia a mãe de nós todos é Yerushalayim dos Shamaim, que vai vir, que vai descer até nós, não a Jerusalém hoje atual, moderna, física, que está sob todos os tipos de corrente religiosa que vocês possam pensar. Yahushua says Gerizim is in bondage. Yahushua disse, Gerizim está preso because they're blind to me today. porque eles estão cegos para mim hoje. Unlike when he was on earth, they saw him as the Messiah. Diferente de quando o Mashiach estava na Terra, que eles viam ele como Mashiach. Jerusalem is in bondage Jerusalém está em escravidão with the spirit of religion in the Pharisees. com o espírito de religião nos fariseus. Woman, the hour is coming, and now is, Mulher, o tempo está vindo e hoje é. when there will be true worshipers in Gerizim and in Jerusalem, but very few. But the cities, the general population of both holy places is blind and cannot see. O tempo está vindo e hoje é, onde existirão adoradores verdadeiros em ambos os locais, em Jerusalém e em Gerizim, porém pouquíssimos, porque a população geral, população maior, estão todos cegos e completamente perdidos, porque eles me esqueceram. Anything you want to add, Mariam? I want to get to Mordechai, so he has his hand up. You're okay for now? Well, regarding, because Leah just asked me a question regarding Gilgal, and I looked it up that Gilgal means a circle of stones. And when I read that, immediately the thought came to me of Stonehenge, a circle of stones. I'll let Yoshiyahu translate. A Mariamne está dizendo que a Rotilia fez uma pergunta para ela, o que significa Gilgal? E a Mariamne olhou e Gilgal significa um círculo de pedras, e ela instantaneamente pensou em Stonehenge, aquela armação do país de Gales, se eu não me engano. Yeah, so I'm wondering if there's different places in Israel where there might be circles of stones, and like Stonehenge is, I believe it's technically a clock. So I'm wondering if in Israel they had that practice of setting different clocks in different locations. Então eu estava pensando aqui, porque Stonehenge é basicamente um relógio, é como se fosse uma construção de pedra no formato de um relógio, e eu fiquei me perguntando, disse a Mariam, se em diferentes locais em Israel eles tinham esse mesmo costume de fazer esses relógios gigantes de pedra. And you know, like when Yahusha entered the land there at Gilgal, I think they were trying to also make certain that it was the equinox, that it was Abib, just making certain when the turn of the year was, and maybe that Gilgal confirmed the turn of the year. Yeah, but the point is Gilgal is in Manasseh. Right, but what I'm saying to you is that there could be different points called Gilgal, which means the circle of stones at different places in the land. Historically, archaeologists know of one Gilgal. So well, I looked this up in Bible Hub, and it says the name of several places in Palestine. You see, but no.
The question is, how did several places get the name? That's all Right. part. That's all part of what I'm talking about. Okay. Exactly. Go ahead, Yoshia. Go ahead. Basicamente, o que eles estão discutindo aqui é se existem vários locais chamados Gilgal, porque Gilgal literalmente significa o círculo de pedras, e a Maria me olhou no Bible Hub dizendo que existem vários locais na Palestina chamados Gilgal, mas o problema é, da onde esses locais foram nomeados Gilgal? Yes, it's the altar of foreskins. Sim, é o altar dos prepúcios. Okay, but getting, and I don't want to get into this because I want to get other people involved. Eu não quero entrar nisso, que eu quero ter outras pessoas envolvidas. But remember, Mariamne, there are 2 Mariahs too. Mas lembra, Mariam, existem dois Mem, Resh, He. Okay, Gerizim is in the plains of Mem, Resh, He. Gerizim está na terra de Mem, Resh, Rei. And Jerusalem, the Temple Mount, is in the land of Mem, Resh, Yud, He. E Jerusalém está na terra de Mem, Resh, Yud, Rei. So the same way Moreh can apply to both places like Moriah. So which one is Moriah? Is it Jerusalem in the land of Judah, or is it Gerizim? See, so I wouldn't get caught up with that Gilgal stuff, because even if there are 100 Gilgals, that's part of the trick of the enemy. Okay, to create a cloud of confusion. Is exactly what we were talking about before with Moreh. Is Moriah in Jerusalem, or is Moriah in where Deuteronomy 11 says in Gerizim? So they're spelled the same way. The only difference is a Yud. Mem Resh He, Mem Resh Yud He. Okay. So we got to be careful with, there's many places in Gilgal. Yeah. And there are 2 Mariahs. Now go figure out which one Abraham sacrificed his son on. We got to be very careful with that stuff, because a lot of these people are going to get easily confused. Go ahead, let him translate and then you can respond. Go ahead. Nós temos que tomar muito cuidado, porque basicamente Moré e Moriá têm praticamente a mesma soletração, então é um Yud só que muda, e essa pronúncia poderia ou não ser muda, o que diz que provavelmente nós poderíamos ter gramaticalmente 2 Moriá. Então como é que a gente sabe qual que é qual? Aonde que Abraham sacrificou Yitzhak? Então nós não podemos ficar perdidos nessas questões gramáticas, fugindo das escrituras, porque isso gera confusão. Vamos supor que existam 100 Gilgals, nós temos que ver qual que é o original, qual que é o primeiro, baseado nas escrituras completamente. Okay, so recall how when we looked at the word Beitel, we understood that it was literally a house, not a place. Então lembra quando a gente olhou a palavra Beit El, quando a gente viu que não era um local com CEP, mas sim um termo? So what if Gilgal is a location that could be put anywhere, and it's like an altar, or it's a location where there's a clock, or where you do certain things? Então, imagina se Gilgal não fosse um local... And not a city, but a place, I'm sorry. Imagina se Gilgal não fosse uma cidade, alguma coisa, um nome de uma cidade, mas sim um termo genérico para algum local específico, com alguma função específica. And also, what if Moreh and Moriah, what's coming to my mind, what if those places, they're called teaching? What if those places are like schools, and they designate certain places like where there are trees, you can have shade, you can sit down, you can learn? What if those places can be found anywhere depending on who establishes that place in whatever part of the land? Yeah, the danger in that, before he translates, the danger in that is, let's include Mecca. We could put a Torah scroll in Mecca, and we can go worship Yahuwah in Mecca. Now, you got to be very careful with that stuff. Geography is for a reason. Yahuwah picks particular places for a reason. I would be extremely careful with talking about 10 Mariahs, 15 Gilgals. You don't want to go there. You just don't want to go there. Go ahead, Yoshiahu. Então, a Maria me disse, e se Moriá ou Moré, esses locais têm os nomes muito sugestivos, local de ensino, e se esses fossem locais específicos, com funções específicas, mas não cidades fixas, que poderiam ser mudadas baseado no estabelecimento de outra pessoa? E o Cholier falou, é muito bom ter cuidado, muito cuidado, extremo cuidado com esse tipo de coisa, porque isso pode causar confusão e doutrinas diferentes, porque nós estamos falando literalmente da geografia que Yahweh botou específica nos textos, então não é bom, não é saudável mexer nessas coisas. Let's keep it simple, honey. Well, that's what I'm trying to say is like, because our understanding, we're trying to understand something that's over 2,000 years old. Mm-hmm.
And we could be mistaken of thinking, oh, it's a place, but no, it's not a place. It's a location that was created like a gazebo or town hall or the town square or like, let's say the post office. And there could be any post office in any town. There could be a Gilgal in any town, depending on who put it there. All we know about Gilgal, you're right, okay? But all we know about Gilgal is they put the circumcision on a hill, like Yao said, I see in his comments. Hosea 12:11, we know was an altar. We know there were, we have some knowledge. But I would stick to the some knowledge, right? We were having this discussion earlier. We have Gerizim in the plains of Moreh, male teacher, right? And we have the claims of the house of Judah in the land of Moriah, which is what? Female, right? Okay, so which one is which? It doesn't have to be either or. The enemy uses language, we know that. Has Yahuwah said, you shall not eat of the pear? Hold it. He never talked about touching the tree, and he never talked about pears, and he never talked about cucumbers. So we got to be careful with when what the word of Yahweh tells us about Gilgal is sufficient. My point being, the Jewish practice and the Jewish, I'm going to let Yoshiahu catch up. The Jewish practice is exactly to do that, to take the original Gilgal out of Manasseh, in the land of Manasseh, and bordering Benjamin, and to move it to the south. To take Gerizim and Ebal out of the land of Ephraim and move it to Judah. And how do they do it? The same way. So we have to be careful. Go ahead, Yoshia. Então nós temos que ter muito cuidado com esse negócio de geografia. Porque vamos supor, nós temos a terra, as planícies de Moré, Eloné, Moré, no sul, Moré significando professor no masculino. E depois nós temos a terra de Moriá, que significa basicamente professora. Então, qual deles que é o certo? Não precisa ter um certo mais certo que o outro. O que nós temos que entender e o meu ponto é, mudando Gilgal, da terra de Menashe para Yahudá, nós literalmente limpamos a casa de Yehoshef da nossa história. Literalmente é uma estratégia separatista do povo Yahudi que perdura até os dias de hoje. Então nós temos que ter muito cuidado e permanecer nesse pouco conhecimento que nós temos de Gilgal, porque o único registro que nós temos é que era um altar onde foi feita a circuncisão de todas aquelas pessoas que cruzaram o Iardém. Nos mantenhamos no simples, porque isso pode nos levar para outras doutrinas. Hey, slip up your hand, Mordecai, you're first. Get your hand up, and I'll have Mariamne answer all your questions because I need a break. Or she'll address all your comments. I'll be drinking heavily because I went on a scale of 1 to 10. I went off on a 10. So all your comments, all your questions to the one in the green combat uniform. Então, todas as perguntas e comentários. Todas as perguntas e comentários para a moça que está com a cobertura de cabeça camuflada, que eu estou cansado, eu vou ficar bebendo aqui só de boa. That's right. I'll be drinking heavily. Vou ficar bebendo com força. Elaine's cracking up, so she appreciates my humor. Okay, go ahead. Shalom, everyone. Sorry, Shalom. Yeah, I'm sorry I was a little late today. No problem. I have all this is so good and so deep that you're doing. I don't really like study much about these places, so I'm learning about this, and it's good. I have a lot to say, and I'm sure I won't be able to say everything that I have to say about the subject that I'm going to speak about. Can you keep it on the same theme? It's the same. May I just translate what you said? Yeah, go ahead. O Rei Mordecai falou shalom a todos. Esse assunto é muito profundo e eu fico muito contente de nós estarmos estudando isso. Eu não tinha estudado muito profundamente nesse negócio, mas é algo muito bom. Eu vou dizer algumas coisas, talvez eu não consiga dizer tudo, mas vou me manter no mesmo tema. Yeah, first thing I wanted to say in Yohanan 4, in verse
I think it's verse 23 and 24, the Abba says, but the hour comes and now is when the Emet worshippers shall worship the Abba in Ruach and in Emet. For the Abba seeks such to worship him. Eloha is Ruach, and they that worship him must worship him in Ruach and Emet. So no matter what we worship, Yahuwah is looking for worshipers in Ruach and in Emet. Então, nós temos que ver a primeira coisa que em Yohanan 4, nos versos 23 e 24, resumindo, não vou ler, é que a hora vem e já está aqui quando Yahweh procurará verdadeiros adoradores em Ruach e em Emet, porque Yahweh é Ruach, e aqueles que o adoram têm que adorá-lo em Ruach. Então, não importa o local, Yahweh está procurando verdadeiros adoradores em Ruach. Now, all these landmarks that we're talking about, they're all man-made. Agora, todos esses pontos de referência, os quais nós estamos falando sobre, são feitos pelos homens. Because Scripture says, don't remove the landmarks of the forefathers. Porque All the landmarks they sent, do not remove. Porque as escrituras falam, não removam os marcos dos nossos antepassados, seja lá onde eles fizeram, não removam. So I think, I'm sure, correct me if I'm wrong, that through all these thousands of years, there has been manipulation in this landmark. Então me corrija se eu estou errado, mas através de todos esses milhares de anos, existiram várias alterações pelos homens desses marcos históricos. Yeah, I'm going to let you go on. Hold it a second. I'm going to let you go on. I know where you're going. I kind of know where you're going with this. Okay, I'll let you go on. But my point is, unless you study the teachings that we've been doing for the last 3 or 4 weeks, the point here is Ephraim and Joseph have significant roles to play. That it was they housed Shiloh, they housed Beth Elohim. Abraham lived in the land of Shechem. He was a caretaker in the house of Yahuwah. We're not talking about landmarks, okay? So you have to understand the whole point of the teaching of the Ezra monopoly. Because you and I believe in the restoration and regathering of the 2 houses of Israel. And we want to restore everything. We don't want to restore Jerusalem or Gerizim as the true place of worship. We want to bring Joseph back into the family and to realize that their worship, they housed all the main Kadosh areas of worship when our forefathers entered the promised land. Even before there was a nation of Israel, our fathers lived on Mount Gerizim. That is part of our history. It's not a matter of landmarks and what is where and what that's not. This is part of the overall teaching of the 2 houses. If we're going to restore the 2 houses, we have to understand where Yahuwah was worshipped. Just like we have to understand that in the wilderness, he was living in a tent. Then we have to understand that when we came into the promised land, again, he was living in a tent. Then Joshua wrote the first copy of the Torah on Mount Gerizim on Joshua's altar. The first copy ever written by someone other than Moshe was written on Mount Gerizim. So these are very important things in our history that we are recovering. But go ahead. Okay. Can I just translate what you said? Or no, I'm sorry. Yeah. You translate and then let Mordechai continue. I'm just going to summarize because it was a Yeah, that's fine. Basicamente o que o Sholek estava dizendo é nos refocando ao ponto inicial do ensino. A gente não está preocupado com marcos de terra, o que é aonde, quais são as outras opções. Não é esse o objetivo. O nosso objetivo aqui é mostrar o separatismo que Ezra e todos os outros, não todos os outros, mas muitos dos outros patriarcas Yahudi, como a Roti Maria me disse, vieram desde Rachel e Leia. Essa separação vem há muito tempo. Então, o negócio não é o local, o negócio é a gente mostrar que Efraim e Menashe tem muita importância no que diz respeito aos locais de adoração, porque isso faz parte
do nosso entendimento das duas casas e da restauração das duas casas. A gente, basicamente, durante a história inteira, esqueceu Efraim, achando que eles eram pagãos completos, quando, na verdade, nos está sendo revelado que eles também faziam parte da adoração original, porque Yahweh botou nesse local. Então, o ponto não é mexer em locais, o ponto é mostrar o separatismo e como nós curamos esse separatismo. And to show my understanding, I'll get back to Mordecai. To show my understanding is correct. The very fact that Yahusha went to Mount Gerizim shows you that it was important. Because if it was just a matter of another land area or another landmark, Yahusha wouldn't have gone. And he told the disciples, do not go into Shomron, Matthew chapter 10. Stay out of there because you guys got a bad attitude against these guys, but I'm going to build the bridge. I've got to go to Mount Gerizim to build the bridge between the two houses. So we know Yahusha thought it was very important, not to build a temple there, but to bring Ephraim back home. Go ahead and translate, Yoshiado. Basicamente, nós sabemos que Gerizim, e o meu entendimento sobre o Gerizim está correto, porque Yahusha foi até o Monte Gerizim, o que simboliza que alguma coisa lá era importante. Ele literalmente diz para os seus shlichim, para os seus discípulos, para os apóstolos em Matityahu 10, vocês não vão lá para Shomron porque vocês literalmente não têm uma atitude certa com relação a esses caras, em direção a esses caras. Então eu vou construir essa ponte. O negócio não era dizer, vocês fizeram o templo errado aqui, vocês são um bando de imbecil. Não, ele queria trazer os israelitas que estavam adorando no local certo desde sempre, de volta para a verdade, porque eles tinham sido excluídos e rejeitados por Ezra. Então, Yahusha nos mostrou a importância do Monte Gerizim, não pelo local, mas para curar esse separatismo criado. Go ahead, Mordecai. Okay. Well, maybe not landmarks, but borders, the map. The map that you put there, I'm not debating anything. I'm learning. But it brings to mind a subject that is not touched a lot, and it is in the scriptures. Então, talvez eu não estou falando especificamente dos marcos terrestres, mas das bordas do mapa. Eu não estou debatendo nada, eu estou aprendendo literalmente, mas isso me lembra de um assunto que não foi tocado, mas que está sim nas escrituras. But all the borders are man-made, but underneath all the earth there are tectonic plates, and those tectonic plates have division, and I believe that Yahuwah is responsible for the tectonic plates underneath, and they tell a story deeper probably than the borders on top, and that's what I want to talk about a little bit. Então, todas as bordas, todos os limites políticos são feitos pelos homens, seja no tempo de Yahushua, seja independente, são feitos pelos homens, mas existe atualmente, sempre existiu, a divisão embaixo do solo, nas placas tectônicas, que é como se fossem as divisões naturais da Terra. E eu acho que Yahweh é responsável por essas divisões e elas nos contam a história das divisões originais, mesmo antes dessas no nível do mar hoje em dia. E eu vou falar um pouquinho desse assunto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele. And this subject is a little touchy because every time somebody brings it up, it's, I don't know, people it's not really studied that much. And we see that all the children of Israel went to Africa, Egypt. The other point is that Yahusha went to hide in Africa. Okay, and Africa is not talked too much about. Now, we see the effort of men to divide Israel or that part of the world from Africa by constructing the man-made Suez Canal and naming Middle East instead of Go ahead. Go ahead. It's too much for you, bro. Então, esse assunto é um pouco tocante demais, porque toda vez que alguém traz esse assunto, as pessoas meio que ficam meio chacoalhadas, porque isso não é muito estudado, mas basicamente todo o povo de Israel, todos os filhos de Israel foram para a África, para o Egito,
Yahusha se escondeu na África, no Egito, no norte da África. E hoje em dia, e desde em toda a história, os seres humanos sempre estão tentando falar menos da África e dividir a África do resto das pessoas, escravizando, fazendo um monte de besteira, e eles literalmente fizeram isso através da construção do canal de Suez. Foi uma divisão feita pelos homens e chamaram essa pequena área de Oriente Médio. Yeah, the Suez Canal was made by man, but underneath tells a deeper story, which is the tectonic plate, which makes Israel part of Africa, because Israel is in the tectonic plate of Africa. Also, Shlomo used to go get gold from Africa. Go ahead. Então, o canal de Suez foi feito pelos homens para dividir Israel da África, porém as placas tectônicas que estão embaixo nos contam uma história diferente, porque Israel faz parte da mesma placa tectônica do norte africano. Então, Shlomo, também nas escrituras, ele ia pegar ouro na África. Also, what in all maps, what we call today Sudan used to be called Soudan, which has to do with the house of Judah. Soudan, the old map. Então, em todos os mapas, o Sudão, ele era chamado anteriormente Soudan, como Yahuda. Eles trocaram o nome porque tem alguma coisa a ver com Yahuda. Also, Yahuwah said that he would bring his worshippers from Ethiopia. And all this is written in the scripture. And I'm not bringing these points as a teaching. I'm just bringing this as different points that I felt for a long time that there is a deeper story about Africa than teachers are care to go in this study. And I don't want to just listen just to anybody, because a lot of the study. No, go ahead. You're right on, man. You know that I've been teaching this stuff for 25, 30 years. I mean, but yes, but you're 100%, but people don't know it. There's, like you said, there's no such thing as the Middle East. Yeah, exactly. They're trying to steal the African truth of our heritage. There's no question about it. Go ahead. Então, Yahweh também trouxe adoradores da Etiópia, e tem muitas pessoas hoje em dia ensinando coisas completamente diferentes, como se eles estivessem tentando apagar a nossa história africana da parte da nossa herança, porque esse tema está aí há muito tempo, mas as pessoas não têm meio que o desejo de estudar de mais profundo nesse tema, mas ele está aí desde sempre. And I mean, I have heard different sources, but I know that they are biased. So I don't really listen to a lot of sources about this teaching, but it's just something that always fascinates me, because I want to know the truth. I don't care, about the color of the skin or anything like that. I just want to know the truth, and I think that it's very fascinating why Yahuwah uses Africa, and there is a lot more story. There's a lot more history about Africa and the children of Israel. A lot more. Então, eu não quero falar isso, eu não quero aprender isso por algum viés de alguém, porque algumas pessoas falam disso, mas tudo tem o seu viés, tudo tem uma opinião direcionada para alguma coisa. Eu quero saber a verdade, não me importa onde vem, eu não me importo com cor de pele, eu só quero saber essa verdade profunda que está aí nas próprias escrituras, porque a relação dos filhos de Israel com a África está nas escrituras desde sempre, e isso é algo fascinante. So, Mordechai, just to clarify, so we can get the full understanding. So and tell me if I'm understanding you correctly. You're saying that under the earth, that the Israel and Egypt, North Africa, and more North Africa have the same, what do you call it? Teutonic. Same plate. It's the same plate. It's even in there's a part in Israel where it is written, and it says, Africanus, I forgot how it says, but it says that, yeah, it is part of the tectonic plate in Africa. Wow.
Go ahead, Mas- Yoshi. Basicamente, para nós clarificarmos um pouquinho o entendimento, o Schuller perguntou. O que você está dizendo é que o norte da África, que compõe o Egito e mais alguns países, divide a mesma placa tectônica que Israel, correto? Sim, basicamente a mesma placa tectônica liga os dois pontos, por mais que os seres humanos tentassem dividir e separar Israel da África. Okay, last thing I'm going to say. I say this because I know, Sholiach, I know you're a man that you go very deep, you know, and I don't know if Yahuwah puts it in your heart, if you can maybe do study about that. I would love to hear that. But it's only if Yahuwah, you know, puts it in your heart, not just because of me. Mhm. Yeah. Because everything that I hear is just guided toward the other side of the world. But Yahuwah did not send no Israelite that I know of. I mean, all the action seems to be in Africa and not in Europe, or not in India, not in like up the other way. But all the action seems to be Africa. So there's got to be something about that. Então, a última coisa que eu queria dizer é, não, você não precisa estudar isso por minha causa, mas eu gostaria muito, Scholler, de tu estudar esse ponto, se Yahweh botar isso no teu coração, porque isso é um tema muito interessante. Todo mundo basicamente foca tudo na Europa, no lado oeste do mundo, sendo que a escritura sempre nos aponta para o lado leste, na África, na Índia, mais para cima nos outros países asiáticos. Então isso é algo fascinante e isso me empolga muito. Eu gostaria muito de saber por que as escrituras falam tanto dessas áreas, especialmente a África, porque o foco do mundo não está ali, enquanto as escrituras falam muito sobre isso. Hey, Mordecai, one of my favorite scriptures, Mordecai, uma das minhas escrituras favoritas, as you know, is Zephaniah chapter 3. como você sabe, é de Sefania capítulo From 3. beyond the rivers of Ethiopia, De além dos rios da I will bring Etiópia, my worshipers. eu trarei os meus Through adoradores. the blessed Son of Yahuwah, Afrikaners are returning to their Emet. Através do filho Kadosh de Yahweh, africanos estão voltando para Emet. Boy, if someone can read those verses, Se alguém conseguir ler esses I versos, covered that in one of the 2 house classes. The last few verses of Zephaniah chapter 3. If that doesn't show you that Black people have always served Yahuwah and been more faithful to Yahuwah in many instances than non-Africans, then I don't know what, because that's right in the scriptures. And prophetically, I will bring my worshipers, not limited to Jerusalem or Gerizim, but literally from beyond the rivers of Ethiopia. So I get exactly what you're saying. Those verses are some of my favorite verses in scripture. And you know who taught that to me? Charles Zeckman. Do you remember Charles Zeckman in Miami? He was a short white guy, and we supported him, and we helped pay for his ministry in Africa. And he was called to Zimbabwe, in Harare, Zimbabwe. And for years we were able to this day, and I'll let you catch up, Yoshiahu. YATI has a big group. Hear me now. YATI has a big group in Zimbabwe because of this little white guy's work. You remember Charles Zeckman, Mordecai? Do you remember him? The last name, yes. He preached for us a couple of times in Miami. Remember, short guy with a, yeah, he preached. I know Bromfield remembers. He preached for me a few times in Miami. But I mean, that's to us, like you said, most people are ignorant of this. It hasn't been a blessing. It's been a reality that Israel is Joseph's coat of many colors. And exactly what you said, you can rewrite it. You can rewrite the scriptures all you want. Most of the activity that we read about took place in Africa, and that Suez Canal, that man-made thing, is to separate Israel from their African heritage. I mean, anybody that wants to see it can see it, if they want to see it. Então, resumindo o que o Julian falou, basicamente, uma das escrituras favoritas dele é Sefania 3,
porque no final dela fala que além dos rios da Etiópia, eu trarei os meus adoradores verdadeiros. Isso nos mostra que desde do início dos tempos, o povo negro, os africanos, tem uma relação íntima com Yahweh, por mais que nós, ou por mais que o oeste do planeta tenha tentado negar, por mais que o resto do planeta tenha tentado negar, e é impossível não ver que a casa de Efraim, ou Yahusef, a casa de Israel, no geral, é o casaco de muitas cores de José, porque não tem como, o nosso povo é misto e eles vêm de todos os lugares. Só não vê quem não quer, literalmente. Yeah, I like to read those 2 verses and that's it. I'm done because I know there's other people. Hey man, I let you go on. You're comfortable on that sofa. Yeah. I want to Okay, join so- you. Is that sofa from Africa or from Brazil? The shofar? The sofa. Oh, the sofa. My wife got this. It's comfortable. You shouldn't be sitting on it if it's not from Africa. I don't care about that. I don't care about that. Go ahead. All right, so Zephaniah 3, verse 10 and 11, it says, from beyond the rivers of Ethiopia, my worshippers, even the daughter of my dispersed, shall bring my offering. In that yom, shall you not be ashamed of all your doings and what you have transgressed against me. For then I will take away out of the midst of you those that gela in your pride, and you shall no more be haughty because of my kadosh heart. Falando de Zefania 3, 10 e 11, de além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, a filha dos meus dispersos, eu trarei deles a minha oferta. Naquele Yom, tu não terá mais vergonha dos teus atos, em tudo aquilo que tu transgrediu contra mim, pois eu tirei de dentro de ti aqueles que têm guilá no seu orgulho, e tu não mais será arrogante por conta do meu monte Kadosh. That's it. I'm gonna you, mute myself now. Stay there. Keep in chabura. Excellent. Go ahead, Mariamne. Thank you. Go ahead. One thing that you mentioned that he Mordecai is that a true landmark cannot be moved by anybody, but now like we have bombs and we have huge machinery, tractors that can literally move mountains, like they say. But a true landmark in the times of ancient times should not have been able to be moved. Like Mount Gerizim, nobody should have been able to move that, or Mount. That's what he's talking about. He's those Teutonic. Well, I'm not contradicting. I'm not contradicting. But the plates. No, but hear what I'm saying. I understand what he's saying. The plates cannot be moved because they're under the earth. Right, I comprehend that. I just want to clarify that a true landmark cannot be moved by no one, no man. When the scriptures talk about moving a limit, like in a parcel of land, when you set like a stake and a stick and maybe with cement, that can be moved depending on who wants to do what. But literally a mountain, when it talks about the Elon of Moria and Elon of More, it's talking about a literal forest. A human, unless they knock down all the trees, that forest will not move. And the other thing that I'm learning about trees, because we're doing a lot of tree work here, is that when there's literally a forest of trees, that forest will not move because the trees at the root will continue to want to grow up there. So no matter who comes and goes of humanity, that forest is not going anywhere because the roots are established deep beneath the earth. So if there was an oak forest in the vicinity of Shechem, it's probably still growing there. Nobody can ever move it. Então, basicamente, resumindo o que a Roti Mariamne estava falando, é que pontos, marcos históricos
não podem ser movidos. Os verdadeiros marcos históricos, como Monte Gerizim, por exemplo, é uma montanha gigantesca, é quase impossível, é impossível literalmente mover esse tipo de marco. Talvez os seres humanos tenham máquinas hoje que eles digam que possam mover montanhas, que eles estão fazendo túneis, mas eles nunca vão poder tirar um local que Yahweh plantou verdadeiramente, porque marcos feitos pelos homens, como o canal de Suez, ou como qualquer outra coisa, sei lá, qualquer coluna feita de cimento, é possível ser destruída. E outra coisa, se as planícies de Moré, ou Elon Moriá, é uma floresta, literalmente, do que nós estamos falando, uma floresta de carvalhos. E a gente está aprendendo aqui, porque nós estamos fazendo alguns trabalhos com árvores, disse a Roti Mariam, que carvalhos, aliás, uma floresta no geral, ela não se move. Por mais que alguém tire todas as árvores, as raízes continuam lá, elas continuam crescendo. Então, não importa quem vem ou quem vá, a natureza sempre reergue novamente, porque os pontos que Yahweh estabeleceu não podem ser movidos por ninguém. Right. And the other thing that I'm seeing with this study is that this is causing a lot of confusion and disorientation, but it's happening to people who don't know the place. They've never been geographically to the place. They haven't walked the land. E outra coisa que eu tenho aprendido com esse estudo é que isso causa muita confusão, mas somente para as pessoas que nunca foram nesses locais, que nunca frequentaram, nunca caminharam nesses lugares. But once you're in the land, that confusion. Wait. Okay. If anybody is confused, the whole point is to study. That means you have to up your game. Right. Okay, it's like Elder Bob says. Okay, if you don't understand the difference between Beersheba, okay, and Dan in the north, then you don't understand scripture. Because there are many times when scripture says that all Israel served Yahuwah from Dan to Beersheba. So if this was not important, why does Yahuwah geographically say that all Israel obeyed me from Dan? Because he wanted you as a child of Israel, not just to know where Amsterdam is or where Finland is or where Moscow is. You don't have a problem knowing that. The reason you're confused is because you're ignorant. Okay. Right, ignorance. And I'd rather you be angry at me and have you lift up your game and study this yourself. And I don't know who you're talking about because I didn't read any of the comments. Okay. So I'm not picking on anybody. I'm just saying, if we're biblically ignorant of Africa and Israel, then we were not going to fully understand the Bible. Because when Yahusha said, when Yahusha went to Bethania, he slept in Bethania. Well, if you don't know where Bethania is in Israel, you're going to miss the richness of what Yahuwah is teaching. Now, what Moshe Kanachowski is teaching you about Mount Gerizim, you're going to miss what Yahusha is teaching you. If you know about scripture, Bethania is the house of figs. Okay, figs are a type of the fig tree Israel. He slept and stayed with Israel and didn't go to church. And if you study where Bethania is, you'll see that it's on the way to where the lamb was supposed to die in Jerusalem. Okay, so we can't say, well, I'm confused and I don't understand. Okay, then up your game, lift up your understanding, and come out of confusion. That's the whole point of being challenged in teaching. Teaching is not just to make you understand. Teaching is for you to raise your game and your commitment to understand, and not get offended when you don't understand. Exactly. And this is for all of us because we're all I'm sorry, let him translate. Honey, I'm sorry. Let him translate. Just as a summary, again, not to take too much time. Só um resuminho que o Shulia estava falando, que a questão da confusão, ela vai aparecer e é por isso que nós estamos estudando alguma coisa, porque o estudo te faz basicamente ser desafiado, não é só para você entender alguma coisa, mas você tem que levantar o seu jogo de entendimento, tem que levantar o seu comprometimento para estudar e conseguir aprender qualquer coisa que seja. Então, eu não estou vendo os comentários, então eu não sei quem está confuso, não estou tentando pegar no pé de ninguém, mas a confusão literalmente mostra que nós precisamos estudar, e o estudo nos mostra as riquezas do que Yahusha está ensinando. Então não se trata do que o Sholer Moshe está tentando ensinar sobre o Monte Gerizim, se trata do que Yahusha está tentando nos revelar através desse tipo de entendimento geográfico. Por exemplo, quando Yahweh diz que me adorariam desde Dan a Beersheba, nós estamos falando de 2 pontos
geometricamente e vetorialmente opostos, por que Yahweh estaria dando referências geográficas se elas não fossem importantes? Porque elas são importantes para o nosso entendimento. Quando diz que Yahusha dormiu em Bet-Ania, se tu não saber onde é que é, você não vai saber o que ele está tentando te ensinar. Bet-Ania é a casa dos figos. Os figos são outra representação de Israel. Yahusha dormiu com Israel e não foi procurar os outros sistemas religiosos. Então, o entendimento geográfico faz parte do entendimento das mensagens que Yahusha está tentando nos mostrar. Yeah, and another thing that this helps me is to, as I've studied the scriptures so far, Yahuwah puts a lot of emphasis on geography, on different places. Então, o que eu estou aprendendo com esse estudo e outros estudos também ao longo dos anos é que Yahuwah trabalha muito com geografia, ele trabalha muito com locais específicos. But I think he wants us to have just at least a general idea, because this is our home. Mas eu acho que ele está tentando nos dar pelo menos uma ideia geral, porque, afinal de contas, isso aqui é a nossa casa. At some point in the future, we're going to go back there somehow. Em algum ponto no futuro, nós vamos voltar para lá de alguma forma. And it's nice to know where you're at and how to get around. E é muito what bom. belongs to you and what belongs to you and what belongs to somebody else. Because the Palestinians say that Jerusalem is theirs, Shechem is theirs. So if you don't know the geography that belongs to you, you might wind up taking somebody else's land, which is what they accuse us of now. Which is what the sons of Noah did as well. Right, exactly. Então é muito importante nós conhecermos a geografia, porque literalmente ela nos mostra o que é nosso. Então nós temos que conhecer o que nos pertence, porque os palestinos dizem que Shechem é deles. Nós dizemos que Shechem é nosso. Quem está certo nessa história? Quem conhece a geografia, porque é exatamente o que os filhos de Noah fizeram. Eles roubaram terras alheias que não pertenciam a eles. And the other thing with what Ahi Mordecai said about the plate tectonics, which is very, very interesting to me. E outra coisa que a respeito do que o Ahi Mordecai falou sobre as placas I got to tectônicas, study that. That's fascinating. That will confirm a lot of stuff. In the time of Peleg, which is one of the descendants of Shet. Nos tempos de Peleg, que é um dos descendentes de Shet, filho de Adam, it says in scripture, it gives us the hint that literally the whole landmass was divided. Nos dá uma dica de que as massas de terra foram divididas. This, as I studied it, this is a result of the huge flood from Noah's time. Isso é um dos resultados do grande dilúvio de Noah. This overabundance of water caused the land to literally break and divide, but Yahuwah broke it and divided it. Por conta do volume grande de água, Yahuwah, através das águas, dividiu a terra. Ele que fez as divisões. When he saw what was happening with Babel, he said, no, these people can't be close together. They're going to build a ginormous takeover of Babel, a tower. Quando Yahuwah viu a atividade de Babel, ele falou, não, eu não posso deixar esse povo junto, porque eles vão construir uma torre gigante enorme de Babel. So I believe that literally around the time of Nimrod, there was a literal ginormous earthquake. Então eu acredito que durante you said during the time of Babel, right? Yeah. Eu acredito que durante o tempo de Babel e da torre, houve um terremoto gigantesco. And that's how the people literally got separated one from the other, as well as through the confusion. E isso foi uma das maneiras físicas da qual Yahweh separou o povo junto com a confusão linguística. And in another part of scripture, it says that Yahuwah populates the different lands according to what he wants, how many Israelites he wants. The number of the sons of Israel. And another translation says according to the angels. So they kind of both apply. It could be both, because let him translate. It could be both. Também diz que nas escrituras que Yahweh separa e numera os filhos de Israel de acordo com o propósito que ele tem para eles, e também de acordo com os malachim e outras traduções. One second, before we continue. I see Yochanan chapter 4 completely different than the average eye. E antes da gente continuar, eu vejo Yohanan capítulo 4 completamente diferente dos olhos médios. Why do we have to make it negative? Por que nós temos que fazer isso negativo? Woman, the hour is coming, neither in Jerusalem, neither in Gerizim. Why do we have to make it negative? Por que nós temos que deixar isso negativo? Mulher nem em Gerizim, nem em Jerusalém. Just the opposite. Pelo contrário. He's building a bridge and he's saying both places
are what I chose. I chose both places. One I chose, the other I blessed. I didn't really choose Jerusalem in the Torah, but when you came to me, I blessed it. Okay, so why does it have to be either or? Yahusha literalmente está abençoando ambos os locais, nenhum nem outro, ambos. Eu escolhi um e o outro eu abençoei. Eu não escolhi Yahushalayim tecnicamente para o templo, mas eu abençoei quando eles vieram para mim. Então por que nós temos que fazer a diferenciação? Let me read you again John chapter 4. Deixa eu ler para vocês novamente João capítulo 4. And try to see it my way. E tentem ver isso da minha forma. Try to see it my way. You know that I'm right or I'm wrong. Try to see it your way. No. We can work it out. We can all work it out. Life is very short. And there's no time for fussing and fighting, my friends. All right, look at verse 22. Dá uma olhada no verso 22 de Yohanan 4. Mordecai, everybody, look at verse 22. Mordecai, todo mundo, olha o verso 22 de Yohanan 4. He refuses to get sucked into the argument of Gerizim versus Jerusalem. Ele se recusa de ser sugado dentro dessa discussão entre Gerizim e Jerusalém. He refuses to get sucked into that. Ele se recusa a ser sugado dentro dessa discussão. Who is the you that he's talking about? E quem que é esse você de quem ele está falando? You woman, you have 5 husbands and the one you're with, he's a loser also. And you're a loser. Mulher, tu tinha 5 maridos e agora tu tá com um cara que não é teu marido e ele também é um perdedor. Tu é uma perdedora. You don't know what you worship. Tu não faz ideia o que você tá adorando. But I love you and I'm going to reveal myself to you and then you'll know who you worship. Mas eu te amo, eu vou te revelar realmente quem eu sou, e eu vou te mostrar quem que tu tá adorando. By the way, based on Genesis 49 verse 10, aliás, baseado em Bereshit 49 verso 10, salvation has come to you from the Jews. Salvação vem para ti pelos judeus. The Lion of the tribe of Judah. O leão da tribo de Yahudá. You don't know who you worship, but because I am from Judah and I am the Lion of the tribe of Judah, you need to love your Jewish brothers. You hate them now, just like they hate you, because Shamarim and Jews have no dealings with each other. But when I finish cleaning you up, you're going to love them because I, Yahusha, salvation, came to you from the other side of the bridge. Então, a salvação veio para ti dos Yahudim. Eu sou a salvação, eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sei que você odeia os Yahudim, assim como eles te odeiam, mas eu vim para construir essa ponte e parar com essa briga e começar a trazer vocês de volta, porque eu sou o leão da tribo de Yahudá, a salvação de Yahweh, que veio da onde? Adivinha? Dos Yahudim. Try to see it. Tenta ver. My way. Da minha maneira. He's not talking about Gerizim versus Jerusalem. Ele não está falando de Gerizim contra Jerusalém. They're both legitimate. Yahusha knew the Torah. He knew that Gerizim was the mountain of blessing where the Kohanim were supposed to stand. Ele sabia que Gerizim era o local do altar, a montanha onde os Kohanim eram supostos estar de pé abençoando o povo. Ele sabia disso. And based on the Dead Sea Scrolls, Deuteronomy 27:4 is supposed to read Gerizim, not Ebal. E baseado nos pergaminhos do Mar Morto, em Deuteronômio 27:4, a gente é suposto ler Monte Gerizim para bênçãos e não Ebal. We read verse 22 and we see, okay, I'm confused. So, okay, I'm confused. Where's the temple supposed to be? That's not what he's saying here. Então a gente vê Yohanan 4:22 e fica confuso. Tá, aonde que tem que adorar? Qual é o dos local? A gente fica confuso, mas não é sobre isso que ele está falando aqui. He's saying you. It's you versus the Jews. Ele está falando, é tu contra os judeus. The Jews know that the Messiah is to come from the tribe of Judah. Os judeus sabem que o Messias tem que vir da tribo de Judá. So if they find me, they're going to worship me. Então se eles me acharem, eles vão me adorar. You, woman, you yourself have no clue. Mulher, tu mesmo, tu sozinha, tu não faz ideia. Where in John 4:22 does it say the Gerizims are stupid, Joseph is stupid, Ephraim is ignorant? Where does it doesn't say that. Aonde em Yohanan 4:22 Yahusha diz que a casa de Yosef é estúpida, vocês de Gerizim são estúpidos? Não diz isso ali. Joseph is not blind, the woman is blind.
Yahusef inteiro não está cego, a mulher está cega. I made my point. Fiz o meu ponto. Here I stand. E aqui eu me mantenho. I cannot recant. Eu não posso retroceder. Like Martin Luther said at the gates of the Wittenberg. Como Martin Luther King disse nos I will not portões de recant. Wittenberg. Here I stand, so help me Yah. Eu não vou me retroceder, aqui eu me mantenho, então me ajude Yah. Yoshiyahu, you're earning your keep tonight. Okay, open mic, questions, comments. Microfone aberto, perguntas, comentários. We could even go a little bit off topic if you'd like. We can go a little bit in the few minutes remaining. Nós podemos sair um pouquinho do tópico nesses minutos que nos sobram. Go ahead, Andrew. On your Abba, well, I was just wondering, did you at all thought you placed the seed in his heart? With who? Oh, your dad. With my dad? Yeah, did you at all thought that you planted the seed? Okay. Okay, let Yoshiyahu translate. O Andrew perguntou para o Cholier, vocês acham, tu e a tua família acham que vocês plantaram alguma espécie de semente no coração do pai do Cholier? Andrew, I'm going to make it short because I have other people have their hands raised. Andrew, eu vou deixar essa resposta curta porque tem outras pessoas com as mãos levantadas. We only have a few minutes left. E nós só temos alguns minutinhos restantes. But my response is as follows. Mas a minha resposta é o seguinte. If you knew my father, se tu conhecesse o meu pai, the way I knew my father, da maneira como eu conheci o meu pai, if you knew my father, se tu tivesse conhecido o meu pai, the way I knew my father, da maneira como eu conheci my o meu brother pai, Andrew, let me tell you what I was dealing with. Meu irmão Andrew, deixa eu dizer com o que eu estava lidando. My father, who claimed to be Jewish, worshipped a cow. Meu pai, que clamava ser judeu, adorava uma vaca. My father, who claimed to be Jewish, meu pai, que clamava ser judeu, said that the writers of the Bible were ignorant peasants. Disse que os escritores da Bíblia eram camponeses ignorantes, who couldn't read or write. Que não conseguiam escrever nem ler. My father said that the cow was his God. Meu pai disse que a vaca era o Deus dele. When he wanted peace, he looked into the cow's eyes. Quando ele queria paz, ele olhava nos olhos da vaca. When he wanted food, he killed the cow. Quando ele queria comida, ele matou a vaca. When he wanted butter, he went to the cow's teats. Quando ele queria manteiga, ele foi para as tetas da vaca. When he wanted fresh air, he waited for the cow to fart. Quando ele queria ar fresco, ele esperava a vaca peidar. Now you may laugh or think that I'm making fun of my father, but I wish I was. Agora, vocês podem estar rindo e pensando que eu estou zombando do meu pai e falando mentira, mas eu gostaria de estar mentindo. The man was a nut job. O homem era maluco. And yet, like you said, I did plant seeds. E como você disse, eu plantei sementes. But I don't believe he was saved in any. He was so self-absorbed and so he was a mocker. See, he wasn't just someone who denied Yahusha. He was a mocker, and mockers don't get in. Seekers get in. Seekers get in. Mockers don't get in. Então, eu não consigo afirmar, eu tenho certeza que ele não foi salvo de maneira nenhuma, porque ele era um zombador. Ele não só negava Yahusha, ele era um zombador de Yahusha. Então, as pessoas que buscam entram no Malhut, as pessoas que zombam, não. É só isso que eu vou dizer. Yahuwah loves seekers. Yahuwah ama aqueles que buscam. But not mockers. Mas não zombadores. You mock Yahuwah and you will find out there was nothing to laugh about. Zomba de Yahuwah para você ver uma coisa. Elder Chris, go right ahead, please. Ancião Chris, por favor. I don't know if it's possible for you to turn on screen sharing. There's something I'd like to share with you. You mean screen share for you, or I don't. Yeah. I would have to go into the settings, and right now, I don't. How would I do that? Allow others to share? Yes. Okay, go right ahead. I'll trust you, Chris. Keep it kadosh. Of course. Go ahead.
You're on. I enabled your screen share. Okay, here it comes. Now, we're looking at a map of the Middle Eastern region and Africa. And you can see where Israel is right here. Nós estamos olhando no mapa do norte da África e da região do Oriente Médio e nós conseguimos ver exatamente onde Israel está, praticamente no centro da tela. We have the Saudi Arabian Peninsula here, Nós temos a Península Arábia Saudita aqui, the Red Sea, Mar Vermelho, the Mediterranean Sea. So this gives us a bearing of where we are. o Mar Mediterrâneo. Isso mais ou menos nos dá uma noção de onde a gente está. This is the tectonic plates of the world. Essas aqui são as placas tectônicas do mundo. You can see the Red Sea right here, Vocês conseguem ver o Mar Vermelho certinho aqui, the Mediterranean Sea. o Mar Mediterrâneo. And if you look closely at the Esse- African plate, E se vocês olharem com cuidado na placa africana, it includes Israel. inclui Israel. So based on what Mordecai was saying, yes, it does appear as though this plate hosts not only the African continent, but part of the Mediterranean Sea, part of the Red Sea, Então, baseado naquilo que o Mordecai falou, a placa africana não só compõe o continente africano, mas parte do Mar Mediterrâneo, parte do Mar Vermelho, and is possibly one of the largest tectonic plates that exist. e é possivelmente uma das maiores placas tectônicas que existem. Yes, it's one of the largest. But I have a question though. What about this? This is man-made. That between the Arabian and the African. Between the Arabian and the African. What this is just showing where you have the fault lines of where tectonic plates exist. So these plates are moving or occasionally move, which causes things like tsunamis, earthquakes, things like that. Então, essas placas aqui, elas são as placas tectônicas, elas estão embaixo da Terra e elas se movem constantemente. Isso é basicamente elas que causam terremotos, maremotos, tsunami, elas que fazem o surgimento das montanhas. If you look over at the Caribbean area here, for example, Se vocês olharem a placa do Caribe aqui, por exemplo, there's a fault line that runs just past the island of Hispaniola and between Hispaniola and Cuba. This is known as the Market Garden Fault Line. se vocês olharem essa placa aqui, do Caribe, na parte norte, ela basicamente divide a ilha de Cuba Espanhola, ou seja, ela é um ponto de fricção, um ponto de atrito ali. Jamaica, which it can't be seen, the Caribbean word has blocked out Jamaica, but in the 1600s, there was a well-known synagogue in Jamaica built by the Yahudi, Sephardic Yahudi, which was destroyed because of that earthquake. Então, nos anos 1600, a palavra Caribbean, ou Caribe está cobrindo a ilha da Jamaica, mas nos anos 1600 existia uma sinagoga muito famosa construída pelo povo Yahudi, e essa sinagoga foi destruída em um terremoto. It was later rebuilt in the city of Kingston. E depois ela foi reconstruída na cidade de Kingston, a capital da Jamaica. This fault line is still very active today, as we saw a recent earthquake in Haiti. E essa linha aqui é muito ativa, assim como nós temos visto nos últimos anos com vários terremotos e acidentes naturais no Haiti. Some people claim they felt tremors in Miami. Algumas pessoas clamam que eles sentiram tremores em Miami. So you're saying the plates are the brown lines, the tan lines,
The plates are these dotted lines that you see. Right. Right. So you're saying that somebody named the Arabian plate and the African plate with those names, but it's the actually same plate. Correct. And what's that waterway between? Red Sea? Yep. The waterway between here, yes, this is the Red Sea. Mm-hmm. This is basically like may I interrupt? This is basically like I study a lot of this to do the Moria maps, and those divisions surely are just like they are under the earth. Like the human beings named after a lot of stuff, but they are basically under the earth. Those are the original divisions, along with the mountains that are provoked by the clashing of those tectonic plates. So Yahweh basically gave us the field and also the fences with the mountains, giving us the original divisions of the earth. That is correct. We see this plate over here in South America, between the South American plate and the Nazca plate. And because of constant shifting, we had this mountain range which extends down in Chile. And of course, this plate is still very active, as Chile normally experiences a lot of earthquakes. Então nós vemos aqui que entre a placa da América do Sul e a placa Nazca, nós temos literalmente a Cordilheira dos Andes, que é a maior cordilheira de montanhas do planeta, e ela fica exatamente na divisão de placas tectônicas ativas, como nós vemos que o Chile é constantemente atacado por terremotos. Someone asked, well, two questions. Number one, how many plates are there? I see on the top you have it. How many, what is it called? Tectonic? Yeah, tectonic plates. Tectonic. And where was Babylon? Because I see Eduardo asked, where was Babylon on the African plate, or was it part of the Eurasian? Because if this is Israel, and then we know that Iraq, Babylon, so it was. Is it safe to say Babylon was in the northeast part of the African plate, or was it Eurasian? Babel was probably at the north of the Arabian plate. Yeah. Correct. It was somewhere between the north of the Arabian plate and the Eurasian plate. A pergunta era onde que ficava a Babilônia. Ela ficava mais ou menos entre a placa da Eurásia e o norte da placa da Arábia. So this is kind of the undergarment of the world, how it's woven. And what we see, the continents, are a manifestation from this undergarment being moved, as Yahuwah moved the seas to create the earth. Então, basicamente, essas placas, elas são como se fosse o colete que está embaixo da vestimenta da crosta terrestre, como o nosso planeta é costurado, como Yahweh dividiu as coisas usando as águas para mover essas placas. So you're saying that, Himni Mordechai is saying that most of the activity of Scripture, whether it's Persia, we know it's just north of Israel, almost the entire Scriptures takes place within the African plane, whether it's Persia, whether it's Babylon, any of those things. Now, wouldn't Greece be here somewhere, like part of the Eurasian plate? Well, we see where Greece is. Here's Greece. Mm-hmm. Now, going back to the tectonic plate, you see it's not included. Here's Greece right here. It's in the Eurasian plate. Right. Então, a pergunta era se a Grécia... Basicamente, o Júlio falou, tá, então é correto eu dizer que basicamente toda a atividade das escrituras está na placa da África, a grande maioria, porque a Grécia não conta, ela está na parte da Eurásia. Okay, Chris, thank you so much. That's very enlightening. How many are there? Shaliach, I counted. It looks like there's 12 to 13, which is interesting. I think there's 12. I was wondering about that. I think there's 12 and not 13, Can you but count it that, says Chris? 13.
Can you count the plates? Sure. I counted them. It's 13. That would include Levi. Wow. It would include Levi or Dina. All right, Benjamin, that's fascinating. Oh, Thank you. Shaliach, I guess you're gonna like that. We have they count the tectonic plates by the major ones. So we have 7 majors with 12 boundaries. Wow. So we have a perfect division with like 12 minor stuff. But the 7 goes with the 7 continents, which is very interesting as well. Can I say something? Yeah, go ahead. Yeah, the 13 brings to mind Yahusha and the 12. Então, basicamente, nós chegamos aqui dizendo que nós temos entre 12 ou 13 placas, a gente não sabe de certeza. Isso nos lembra 12 Israel e, claro, 13 Yahusha e os seus 12 Talmidim, ou Levi, que meio que é uma tribo espalhada em todas. Okay, but let's use equal weights and measures. Mas vamos usar pesos e medidas iguais. Put that back up, Chris. Let's use equal weights and measures. Vamos usar pesos e medidas iguais. Even the Muslims, Até os muçulmanos, correct me here, according to this, me corrija se eu estou errado, de acordo com isso aqui, Mecca and Medina is part of Africa. And so the Muslim faith came out of Africa too. Meca, Medina, tudo faz parte da placa africana, então de acordo com isso, Not the so-called Middle East. Mecca and Medina is in the Arabian plate. Yeah, but somebody just told me, I would think that was you, that's man's name, but based on the borders. No, that's not man-made. That's an actual division under the sea. I don't know. Maybe I misunderstood. One thing you need to see about these plate tectonics that's very interesting, that I believe happened, and I think I'm right, and I think I studied this in school if I recall correctly. Everywhere that you see a border, because this is, if you look at it like a puzzle, it's like a puzzle, right? Mm-hmm. And every division is a piece. That's a tectonic plate. The whole thing together, like Africa, that's a whole plate, like a plate that you eat on. Go ahead and translate that, Yoshia. basicamente o que a Roti Mariamni está dizendo, uma coisa que ela estudou na escola, se ela não se engana, todas essas divisões são as placas, todas essas bordas formam figuras que são as placas inteiras, como se fosse um quebra-cabeça gigante. Okay. So if you one second, Julia. So if you look at those limits, like for instance, the lines around Africa, that's actually what the entire continent of Africa should occupy, that entire region. But there were water comes out from the divisions, the tectonic divisions. That's where the reserves of the waters from below come out. And that's what the Yahuwah talks about in Genesis, that when the flood happened, waters were coming from below at those tears, at those breaks of the tectonic plates, the divisions, and they were coming from above. That's how the world was able to flood totally. Então foi assim que o mundo basicamente teve a capacidade de fazer o dilúvio que Yahweh comenta em Gênesis. Todos esses rasgos são basicamente as junções do nosso planeta nas placas tectônicas. Os continentes deveriam ocupar todo esse espaço, mas esse cinza é água, basicamente, porque ali estão os abismos da onde Yahweh fala que a água veio para inundar o nosso planeta. Esses rasgos se abriram, veio a água de baixo e veio a água de cima. Foi assim que Yahweh conseguiu inundar tudo. Okay, listen. So if you see the lines of divisions, that's why there's a lot of water, because those are technically under the sea, but it's because that's where the water came from. So you're saying the Arabian plate, Mecca, Medina, is not part of the African plate? It's in the Arabian plate specifically. Would everybody agree with that, or any other? Well, it's drawn here. I'm asking Chris, or I would think it's in the Arabian plate. Now you have to remember these are man's labeling, and Yahuwah has not given us the labeling of these plates. So I'm pretty sure that Yahuwah has these plates labeled differently to man, and what they might be called in his terms may contradict with man's terms.
Right, So- the names are given by humans, definitely. Okay, Those notes. Benjamin has been go ahead and translate. Come out of that screen, Chris. Sure. Benjamin, go right ahead and then we're done. We're running a little over time. Basicamente, o que nós estávamos conversando aqui, resumindo, é que os nomes foram dados pelos seres humanos, mas a divisão, ela vem de Yahweh, é assim que ele divide o nosso planeta, e talvez ele tenha nomes diferentes para as placas tectônicas que contradizem os nomes dos seres humanos. Shalom. Shalom, shalom. I just thought, remembering what I told one of the pastors while I was still in the church. Eu só me lembrei alguma coisa que eu falei para um dos pastores quando eu ainda estava na igreja. That from the time that the Master Yahusha told Abraham about the sacrifice of Yitzchak, Desde o tempo quando o nosso mestre Yahushua ensinou a Abraham a respeito do sacrifício de Yitzhak, it was 3 days and 3 nights. haviam 3 dias e 3 noites. So that this was a perfect type of Yahusha being in the tomb for that time. Então esse foi o tempo perfeito de figuração para quando Yahushua estivesse na tumba. And he just looked at me as if I were from Mars or somewhere. E esse pastor olhou para mim como se eu fosse de Marte ou algo assim. And that struck me how that for 3 days and 3 nights, Yitzchak was just as good as dead in Abraham's eyes. Então, Yitzhak, por 3 dias e 3 noites, estava bem mortinho nos olhos de Abraham. That's right. Absolutely. Julia, one last thing. All those places where there's water, all that water is going to go away eventually. And when Yahusha comes to restore the earth, all that water is going to disappear and the land is going to be reconnected again. That's how everybody's going to be required to go up to Jerusalem. Jerusalem is in the center or in the heart of all those land masses. And that's how come Yahusha can be in the heart of the earth. He's literally in the center of the whole land masses. That's where the center is. That's probably where the Gan Eden is. And then when these lands are all reconnected, that's how it's going to be possible to require that all the nations from all the 4 corners of the Olam go up to Jerusalem, because they can walk. They don't have to fly. They don't have to ride no boat. There's not going to be anything blocking their way. Então, algo que a Maria me estava dizendo aqui é que essas águas que estão naqueles rascos tectônicos, basicamente elas vão sumir dali e, eventualmente, quando Yahushua voltar, tudo vai estar completamente seco, porque, lembrem-se, as pessoas que não forem até Jerusalém, quando forem requeridas, vão ficar sem água, e se eles têm água em volta, vão depender da chuva, e também não vão ter desculpa, porque não vai ter mais que voar, não vai ter mais que andar de navio, eles simplesmente vão ter que caminhar até Jerusalém quando Yahushua voltar, conectando tudo novamente. One little thing, Sholia, doesn't the scripture says that modern Zion is going to split in half when Yahushua comes? Mount of Olives. The Mount of Olives. Okay. And when I see all this earthquakes, it's right where the 2 tectonic plates connect, because they like snap or go up or down, and then that's what the earthquakes happen. And maybe this, and I see that the tectonic plate is right there, and I don't know, maybe this have something to do with that. I don't know. I'm just Yeah. And you know what?